Pô, já posso introduzir um assunto denso aqui? Por favor, vai. Conta seu testemunho. Mano, não, vou contar o testemunho da pós-modernidade. Tá bom. Vou começar assim. Aqui é assim, tá? Mano, é porque, tipo assim, basicamente, a pós-modernidade ela é marcada pelo desenraizamento. Coisa linda. Coisa linda. Olha só, velho. O tempo todo a gente tá se desconectando daquilo que a gente pode chamar de casa, entendeu? Isso é interessantíssimo. Tem um livro que eu li recentemente que vai lançar pela Pilgrim. Sim. Inclusive eu poderia ter usado essa pra fofoca reversa no final do Vale, okay. Mas... Enfim, final a gente lembra chama Para Que Servem os Cristãos, do Jake Meador. Quem fez o prefácio, inclusive, foi o Guilherme de Carvalho. Opa, gosto. Sensacional. E ele fala um negócio muito interessante que é o seguinte, basicamente... não adianta, é uma coisa muito bacana. Ele fala assim, a humanidade abandonou a Terra, né? A humanidade, a modernidade alcançou a maturidade quando mandou o Sputnik para o espaço. Que foi o primeiro passo em direção a sair da Terra, né? Esse desejo de sair desse lugar que a gente chama de casa, né? E disso vai desenraizando, né? Você desenraiza da terra, você desenraiza da natureza, você desenraiza do seu país, você desenraiza de qual é o próximo passo? Da família. Então, isso é um ponto muito chave do que o Jake Meador fala no livro, que é o seguinte, não adianta os conservadores defenderem a família se eles não defendem a natureza. Muito doido, né? Porque ambos são um desenraizamento. Você precisa defender um enraizamento abrangente, completo, né? Muito massa, muito massa. Enfim, então... Falando isso só pra dizer o seguinte, eu sou mineiro de Minas Gerais. Perfeito. É isso, cara. Pô, é muito bom. É esse tipo de convidado que o Vitral traz pra você. Essa foi a apresentação dele. Não aceito menos que isso. É isso, Gabriel. É isso, eu sou mineiro. É assim, chegou assim. Isso tudo pra falar que eu sou mineiro. Quero ser a candeia que não vai se apagar quando tudo se esfriar. Quero ser o barquinho que sai para velejar quando teu vento soprar. Quero ter do azeite que não vai faltar quando precisar. Quero ser a oferta viva diante do altar, prestes a queimar o fogo do teu amor. O fogo do teu amor. Quero ser a candeia que não vai se apagar quando tudo se esfriar. Quero ser o barquinho que sai para velejar quando teu vento soprar. Quero ter do azeite que não vai faltar quando precisar. Quero ser a oferta viva diante do altar, prestes a queimar o fogo do teu amor. O fogo do teu amor. Me queima, me queima com fogo do teu amor. Me queima, me queima com fogo do teu amor. Eu estava falando aqui, me referindo ao grande pintor, né, que é o nosso Deus, que
traça todas as linhas e as coisas acabam circunstancialmente acontecendo, né? Sim. Aí eu, por exemplo, esse negócio que você se referiu do som do céu é uma coisa impressionante. Porque eu fui o único artista do mundo, vamos dizer assim, a ser convidado para participar do Som do Céu. Nunca mais eles convidaram ninguém. Foi só eu. Uhum. Eu fui convidado e eu, de cara, eu recusei. Eu falei assim, não, de jeito nenhum, não vou tocar. Pra E quem te convidou? Foi o Marcelo? Foi em que ano isso? Isso foi 2006. Uhum. 2006. Certo. Aí o Marcelo tinha um amigo em comum do meu irmão, que era o Jairo. Uhum. O Jairão, que está em Portugal hoje. Grande irmão. E eu não conhecia o Jairo, mas o Ié já conhecia ele. E o Jairo me ligou. Falou assim, olha, nós temos um evento aqui chamado Som do Céu. Que é lá em Macacos, né? E aí a gente estava querendo que você fizesse um show lá pra gente e tudo. Eu falei assim, imagina. Eu falei assim, olha, eu vou pensar a respeito, e você me liga depois que eu fiquei... Aí ele falou assim, eu queria saber mais ou menos quanto custaria isso, como é que... Aí eu dei o preço mais alto do mundo. Eu falei assim, não, eu vou... Pra ver se esses caras esquecem, né? Se eles desistem. Aí eu mandei lá em cima, assim, o cara falou assim, não, então beleza. Ele ligou dias depois e falou assim, não, pode ser, nós vamos pagar. Eu falei assim, eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir. Errado, aí foi, cara, aí foi uma coisa... assim, inacreditável, porque é uma emoção, porque eu conto, porque é uma coisa que ninguém esperava, né? Se eu soubesse que eu ia me quedar aos pés do Senhor, eu não tinha comprado as 200 gramas de maconha, eu comprei um dia antes. Olha só. Entendeu? É uma coisa que do Espírito, que sai do céu. Ninguém vai entender isso. Uhum. Eu não entendo, você imagina, né? Quem pode ouvir assim, é uma coisa muito... Eu fumei pra caramba e fui fazer o tal show pros crentes lá. E aí cheguei lá, antes do show tava tocando o João Alexandre, tava tocando o Carlinhos Veiga, Eita. não sei quem, tinha uma opção de... E eu falei assim, bicho, esse pessoal tá tocando bem pra caramba. Eu, peraí, Esses crentes diferentes. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, que eu vinha de um ambiente de muita loucura, né? Santa Teresa tem uma fama de boêmia, dos drogados, dos maconheiros, dos bebum, não sei o quê. E a minha família era um pouco o espelho disso, né? A gente já teve até abaixo-assinado pra gente mudar lá da rua. Lá de tira esses maconheiros daqui, esses bebum e tal. Depois tem um outro caso também, que o dia que inaugurou uma placa, que o Patrus Ananias foi lá inaugurar, minha mãe, era um show que eu tava fazendo, eles estavam inaugurando a placa. Ela falou assim, eu quero falar aí, mamãe. Uhum. Ela pegou o microfone, detonou a vizinhança no microfone. Vocês já fizeram abaixo-assinado aqui, para meus filhos mudar. Hoje eles estão aqui, ó. Todo mundo, a imprensa, todo, o prefeito, e agora? Os maconheiros ainda? Então, minha mãe, ela desabafou, cara, porque ela sofria com aquilo, com a pressão da vizinhança. Né? Uhum. Mas onde que eu tava mesmo? Eu fui na Maricó. Eu tava lá no Som do Céu. E viu a galera boa. Galera boa. E outra coisa que me chamou a atenção foi em relação a... Né, eu estava falando do ambiente que eu vinha do ambiente de muita loucura. E aí eu percebi que estavam todos muito tranquilos. Eu senti uma paz muito grande em todo mundo que me cumprimentava, que chegava perto de mim. E eu não tinha visto nenhuma latinha de cerveja, nenhuma brasa de cigarro. Eu falei assim, gente, esse lugar tá diferente, mas tá parecendo o céu. Olha né? só. Som do céu, porque... todo mundo feliz, todo mundo rindo, abraçando. E eles com o maior carinho comigo. Aí eu vi esse som do João e fui fazer meu show. Aí fiz o show lá. E na hora que terminou o show, o Marcelo Gualberto, não sei se foi ele ou se foi o Jairão, falou assim, a gente queria fazer uma oração com você aí no palco. Pode? Eu falei assim, claro. Manda ver, porque tava nem aí, cara. Oração, vela, o que tivesse, fumaça, incenso, pra mim tava tudo certo. E aí eles fizeram a oração, tem até aquele negócio que eu conto, né?
que eles começaram a fazer a oração, todo mundo ficou de olho fechado, a plateia, todo mundo, só eu fiquei com um aberto e o outro fechado. Tô de olho, Eu o que falei, tá o que tá acontecendo? aqui? Que lugar estranho. O que eles vão fazer O que eles vão fazer aqui? Aí, cara, aconteceu isso, cara. Eles fizeram oração. E aí, né, tirei foto, dei autógrafo, vendi CD e tal. Aquela coisa de show mesmo. E aí, na hora que cheguei, o Jairão me levou, ele me pegou em casa e ia me levar de novo em casa. Aí, na volta, eu falei, seu bicho, agora eu pirei, eu não estou entendendo mais nada. O que está acontecendo comigo? O Jairo, muito sábio, ele falava comigo assim, você vai entender, calma, que você vai entender. Eu falei, seu bicho, eu não tô estranho, o que está acontecendo? Eu fiquei assim, impactado com o negócio, não queria ter ido embora, queria ter ficado lá com eles, mas tinha que ir embora, porque o Jairão tinha compromisso, eu sei que eu falei assim, bicho, que coisa é essa? Aí, na hora que eu cheguei em casa, tava lá o biatão lá, né? Baseadão que eu tinha fumado pra ir fazer o show. Deixou o resto. Cara, eu olhei para aquilo, e aí começou uma guerra do espírito, da carne, assim, uma coisa que vocês não calculam. Porque eu, viciado de 20, 30 anos fumando maconha, queria fumar. Mas alguma coisa falava comigo, não fuma não. E aí eu fiquei lutando, cara, Aí eu não fumei nessa noite. Aí acordei outro dia, tava o negócio lá, olhando pra mim. Era começar meu dia, era assim, né? Eu levantava, fumava. Aí eu falei assim, também não vou fumar agora também não, de manhã não. Aí começou aquele negócio, aí eu passei um dia sem fumar, mas aí não conseguia dormir, comecei a ter, né, aquela síndrome de abstinência, aí foi uma guerra, cara. E eu sofri pra caramba, porque eu não queria fumar mais. E aí no auge do meu... Aí eu peguei uma Bíblia que tinha lá em casa, que eu usava ela só para tirar a seda, né? Que eu tinha comprado há muitos anos atrás. Aí comecei a ler a Bíblia e começava a chorar, cara. Me dava assim, que aproveitar que eu estava com a síndrome de abstinência, que eu estava confuso, eu lia. Eu começava a ler o Evangelho de Mateus, lá do começo do Novo Testamento, eu chorava, aquilo me dava um... Ia lá na minha alma, mexia, eu falava assim, não, o que eu vou fazer? Eu preciso de ajuda. Aí eu lembrei de uma coisa. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar, igual eles fizeram lá. E fechei meu olho. Olha, e orei. Só. E orei de olho fechado. Aí chorei. Aí pronto. Aí foi uma coisa. E aí eu liguei pro Jairão, que ele tinha deixado o contato comigo. Eu liguei para ele, falei, uns 2 dias depois, eu falei, bicho, você tem que vir aqui me ajudar, cara. Eu não sei o que eu faço da minha vida, não. Eu tô totalmente mexido, preciso que você me ajude. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo, porque tem um cara muito legal, que ele vai conversar com você, e aí vou te dar o telefone dele, você liga para ele, que ele é um pastor, mas ele é super legal, que é o Gilvan. Ele é um pastor massa, ele é super legal. Exatamente, é um pastor massa, entretanto, né, com tudo. Sim. Aí ele... Na hora que o Jairão desligou o telefone, o meu telefone tocou. Já era o cara. Olha só. Já era o Gilvan. Oi, Marcelo. Tudo bom? Tá. Podemos encontrar? Você pode vir aqui na igreja pra gente conversar? Eu falei assim, tô indo aí agora. Ele falou assim, não, agora não, porque hoje não tem nada lá. Você tem que esperar um pouco. Domingo você pode ir? Eu falei assim, mas claro. Tô indo, lá na Pampulha. Uhum. Aí eu fui. Ele conversou comigo, orou comigo, me explicou o que estava acontecendo comigo, que aquilo era um trabalho de parto realmente, por isso é que estava doendo, que eu estava sem conforto, ao mesmo tempo que tinha aquele negócio ali que era uma arma, né, que era um subterfúgio, eu não queria, aquilo eu não queria. Queria outra coisa, mas aquilo eu não queria mais, maconha eu não queria mais. E aí eu lembro da Cisínia, cara, tocando piano, um hino, eu venho como estou, sim, venho como estou. Cara, foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Chorei. E aí o pessoal da igreja vinha, batia no meu ombro, me abraçava. Aí ali eu me senti acolhido. E
E virei membro da igreja presbiteriana, porque eu falei assim, eu não posso sair daqui, eu não queria nem ir embora. Eu falei assim, eu quero ficar aqui, ué. Vamos mudar pra cá. Eu quero me mudar pra cá. É tipo isso, eu quero me mudar pra cá. Sim. Aí foi uma maravilha na minha vida, assim. Eu comecei a orar e a ler a Bíblia diariamente. E aí atravessei esse túnel, que foi, vamos dizer aí, os primeiros 20 dias, que foram mais difíceis, por causa da síndrome mesmo. Uhum. Porque, por exemplo, a pessoa que é muito viciada em maconha, ela não sonha. Ela dorme, é aquela coisa fechou, igual a gente sonha, por exemplo. Uhum. Então, eu ter parado de fumar maconha, eu tinha inúmeros pesadelos. Aquele turbilhão, eu não queria dormir, cara. Porque tanta coisa que vinha na cabeça ao mesmo tempo. Aí eu suava fria, era falta do negócio. Uhum. E aí eu passei esses primeiros 20 dias, que foram bem complicados, mas eu passei ele no choro, na oração e na Bíblia. Chorando, sim, lendo a Bíblia e orando. Chorando, lendo a Bíblia e chorando. Aí eu atravessei, virei o cara mais feliz do mundo. Falei assim, agora, quem que pode me segurar agora? Falei, bicho, eu tô do céu agora. E aí, claro que vieram as coisas dentro da minha própria casa e tudo. Aí foi algumas barras, né? Mas assim, a primeira pessoa que cuidou da minha... Beleza. Que cuidou de mim, assim, de uma forma muito incrível, foi minha filha, que ela já era da palavra, já era crente. Legal. Minha filha Renata, que fez 42 anos agora. Domingo a gente comemorou o aniversário dela. A minha filha Renata é uma benção. Ela já estava na igreja, ela tinha tudo para se perder também no mundo, como todo mundo, né? Uhum. E ela resolveu, Ela resolveu assim, Deus mirou, falou assim, vem cá, minha filha. Então eu chegava às vezes muito doido em casa, tinha fumado, cheirado, tudo. Chegava assim com aquele olhão mesmo assim do capeta. Olhava para ela, tava ela sexta-feira dentro do quarto lendo a Bíblia, 10 horas da noite. Eu falei assim, minha filha, o que tá acontecendo com você? Tá todo mundo na rua, todo mundo saindo nos bares aí, nas baladas, e eu sei que dentro de casa você é uma moça bonita, dentro de casa, vai pra rua, vai passear, vai fazer alguma coisa. Ela olhava para mim assim, ficava olhando para mim assim. Aí ela falava assim, ô pai, você ainda vai entender isso. E ela orava por mim, diariamente. Inclusive, na hora que desse da minha conversão, a primeira pessoa que eu liguei foi para ela. Eu falei assim, minha filha, olha o que aconteceu. Nós oramos, agora choramos. Eu entendi. Eu entendi, entende? Acho que a primeira coisa que a gente precisaria desconstruir essa questão da missão como algo distante. Né? A missão é para todo cristão. Todo cristão está envolvido com a missão de Deus. Primeiro, lembro sempre do Russell Shedd, o falecido Russell Shedd, dizendo isso. A missão é de Deus. Legal. A gente é participante. Todos nós aqui participamos da missão de Deus com as nossas vocações e de acordo com as direções que Deus vai nos dando ao longo da vida. Não tem nenhum cristão, nenhum genuíno cristão que está fora da missão de Deus. Tudo que nós fazemos faz parte da missão de Deus. Está sempre no mesmo propósito, na mesma direção. Então entender isso é importante. E aí eu gosto do Meisel, o Meisel é o fundador da M3 aqui no Brasil, Hoje é o nosso vice-presidente. Ele ajuda a gente de uma forma bem didática, separando chamado, vocação e direcionamento. Apesar da palavra chamado e vocação ela se confundir para nós, mas de uma forma didática a gente pode pensar que chamado é aquilo que é único e para todo crente. Todos nós somos chamados e esse chamado é necessariamente missionário. E esse chamado tem a ver com a gente proclamar as grandezas de Deus em toda a terra. A gente se envolver com aquilo que Deus está fazendo, no seu resgate da humanidade perdida.
todos nós somos chamados a nos envolver nesse sentido e a proclamar Jesus. A vocação, ela é diversa e ela é diferente para todo mundo, para cada um. Cada um tem suas vocações, as vocações vão aumentando ao longo da vida. Tem a ver com a nossa personalidade, nossa trajetória. Então a gente vai usar das nossas vocações para cumprir esse chamado, né? E o direcionamento, e aí eu acho que isso fez muita diferença para mim na minha caminhada, é que direcionamento tem a ver com tempo específico, local. Então, muitos jovens que têm uma chama missionária transcultural queimando no coração, acham que só vão estar envolvidos com a missão de Deus quando estiverem num país estrangeiro, numa cultura diferente, e inclusive existe um pouco de uma romantização da missão, né? Eu ouvi de uma amiga missionária, e isso foi muito importante para mim na época, de que não existe glamour nenhum em missões. Missão é algo sério, é desafiador, né? São batalhas maiores que Deus chama a gente para lutar, e isso exige que a gente resolva batalhas internas, batalhas menores no nosso coração, na nossa identidade. Então fazer essa diferença é importante. Então, por exemplo, eu sou um missionário desde o momento em que eu entendi que eu era. E eu estou envolvido com a missão de Deus, com as minhas vocações, o máximo que eu posso, na minha totalidade. Hoje eu estou em Belo Horizonte, atuando principalmente aí como um gestor, como professor, né, num pastoreio, de certa forma. Mas eu tenho, como família, uma direção de Deus para um tempo específico no Oriente Médio. Eu já tenho essa direção, que tem a ver lá com os curdos, enfim, é uma história que eu não contei, mas Deus já deu essa direção, eu sei que isso vai acontecer, mas eu não vou esperar eu chegar lá no Oriente Médio para eu achar que eu estou fazendo missões, para eu me envolver com as missões. Até porque o meu chamado não é para os curdos, o meu chamado é para proclamar o Evangelho de Jesus em todos os lugares da terra. Enquanto eu estou aqui, eu faço isso aqui, enquanto eu estou lá, eu faço lá. E aqui eu uso de certas vocações, pode ser que lá eu vou usar de outras vocações, pode ser que eu vou resgatar o meu envolvimento na área da enfermagem e tantas outras coisas, mas chamada é diferente de vocação, que é chamada de direcionamento. Pode ser que a gente vá para lá, passe 10 anos no Oriente Médio e Deus dê outra direção. Então, desmembrar esses conceitos, eu acho que é importante para nós, para a gente viver integralmente aqui e agora aquilo que Deus chama a gente para fazer, não ficar esperando em algum momento. A missão, e se a gente não faz a missão aqui, a gente não vai fazer a missão em nenhum lugar, né? E o processo para uma missão, principalmente para a missão transcultural, ele tem um processo missionário, que envolve uma formação, que envolve parcerias, que envolve igreja local, que envolve agência missionária, o treinamento geral missionário, o treinamento específico, como a M3, por exemplo. A gente oferece um treinamento específico, voltado aí para uma teologia cristã, teologia islâmica, mas isso é suficiente para um missionário que está indo para o Oriente Médio? Não. Ele precisa ter feito um treinamento geral, ele precisa conhecer sobre choque cultural, contextualização, antropologia, enfim. Então tem uma caminhada que a gente precisa trilhar. Eu comentei com vocês que eu tomei a decisão para a missão transcultural aos 17. Deus me deu uma direção para os muçulmanos aos 23. Com 24 eu já estava com direção para os curdos. Com 27 Deus confirma. Com 26 eu tive contato com o povo. E eu tenho 32 e eu estou em Belo Horizonte. Tem alguma coisa errada nisso? Não tem nada de errado. Tá tudo no tempo de Deus, da forma que precisa ser. Né? Para que quando Deus vai preparando a gente para cada vez viver desafios maiores. Que se a gente pular essas etapas, aquilo que talvez pudesse durar 10 anos de um ministério em algum outro país, às vezes dura 2 e você está de volta, o missionário aí machucado, de volta à sua nação, né? Precisando aí vivenciar muita coisa de novo. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma, assim, eu vi Deus tirando essa ansiedade do meu coração quando eu era um jovem, já formado, já com direção, e assim, eu preciso estar em outro país amanhã. E Deus foi mostrando que tem tempo para tudo. E, enfim, tempo para tudo, e na diversidade da igreja, Deus trata de formas diferentes com a gente também, né? Acho que é mais ou menos por aí. Quando eu vou ouvir música, eu vou parar e eu vou ouvir música. Porque quando eu estou lavando louça, eu estou lavando louça. Sim. Né? Eu estou sentindo a água, eu estou sentindo a textura daquele prato, daquele copo. Eu estou ali naquele momento. Isso também é parte da contemplação, entende? Não que
eu não posso ouvir música enquanto estou lavando a louça. Não, às vezes acontece, mas é muito pontualmente, porque a contemplação, ela tá nisso, e a gente conseguir também se concentrar e estar no momento presente, fazendo aquilo que a gente estiver fazendo, né? Então, acho que tem um pouco disso, mas cada um vai encontrar o seu caminho, né? Porque às vezes pode funcionar para mim assim, pode não funcionar para você. Então, acho que tem um pouco esse caminho. Não é uma coisa que tá muito formatada, mas eu acho que são coisas que a gente pode agregar à vida, né? Essa questão mesmo, né, da contemplação, da gratidão de fato, da gente ficar, né, surpreso com coisas que a gente às vezes está acostumado no dia a dia, porque a gente se acostuma com coisas que na verdade são grandes milagres. Sim. Né? A gente falou sobre saúde, né? Isso é essencial para a saúde também, né? Eu fico vendo, você falou sobre essa questão da música, que me pegou, né, aqui. Mas é inclusive uma coisa que eu luto mesmo, às vezes, contra, né? Exatamente para ter esse momento, assim, de estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e tal. E eu percebo o quanto que as coisas à minha volta, hoje em dia, elas parece que me pedem para ser diferente, assim. Parece que me pedem para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, às vezes eu fico fazendo um esforço enorme para ter uma aba só no navegador, sabe? Mas eu penso, mas eu podia abrir uma aqui e deixar uma música... Não, mas peraí, eu tô fazendo isso, assim. E é muito difícil, né? Parece que, pelo menos para mim, né, é uma coisa assim que... É claro que talvez, assim, também por anos já fazendo isso, né? Treinando a cabeça para ser assim, né? Fazendo essa coisa sempre... parece que se eu estou fazendo uma coisa só, eu estou desperdiçando meu tempo, né? Isso é muito ruim, né? Entra no que falou de produtividade, no que falou de estar presente, né? Isso é muito ruim. E a gente acaba sendo mais ocupado do que produtivo. Você está só ocupando, se enchendo de tarefas, enchendo de coisa na sua cabeça, você não está produzindo mesmo. Não está produzindo, exatamente. Às vezes você só está ocupado. E até a questão do sofrimento... Porque eu tenho lido algumas coisas sobre esse assunto e o fato é que as pessoas... Eu vi uma pesquisa assim do quanto que as pessoas dizem ser felizes. E a maior parte das pessoas não consideram que são felizes, né? A maior parte das pessoas estão sempre considerando, não, a minha vida não está como eu gostaria de que estivesse. Você está satisfeito com a sua vida hoje? A resposta da maioria das pessoas é não. E boa parte da nossa crise, desse nosso sofrimento, é exatamente sobre isso que você falou, de a gente não consegue estar ali, no momento que a gente está. A gente sempre está procurando o que vem em seguida, né? Por isso que eu não consigo simplesmente parar e lavar a louça. Está só ali. O que você está fazendo? Eu só estou lavando a louça. A minha mente está só no que eu tenho que fazer. É muito difícil isso. Porque eu estou pensando naquele boleto, naquele projeto, naquele trabalho, naquela prova. Ou pensando naquilo que virá, ou naquilo que já foi. E eu não consigo ficar no presente. Ou estou no futuro, ou estou no passado. Exatamente. Acontece isso mesmo. E aí é que a gente se perde, porque o que foi você não tem mais como mudar, e às vezes você está preso naquele passado, em algo que, né, te gerou dor, ou culpa, ou vergonha, ou enfim, algum trauma. E eu acho que é o que a nossa geração vive muito, que é essa questão de olhar para frente, para o futuro. Olhar muito para frente ou olhar muito para o lado. Né? Porque o outro tem isso, porque o outro vive isso, porque o outro já assim, porque com o outro já aconteceu aquilo, comigo ainda não. Por que isso, que aquilo? Aí amanhã, e o mês que vem, e o ano que vem, e eu preciso isso, eu preciso... É muito frenético, né? E não é nenhuma coisa só de... Hoje, 2022, tem um livro do C.S. Lewis que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, já leu? Já. E uma das tentações que o diabo mais velho ensina pro sobrinho lá é exatamente essa, de que ele deveria tentar não faça com que ele não viva o presente. Que ele sempre esteja preocupado com algo do futuro ou que ele esteja preso a alguma coisa do passado. E esse livro é da época da Segunda Guerra que ele estava escrevendo. E que era exatamente o tema, né? Que as pessoas estavam preocupadas com a guerra. Né? O que vai acontecer? Vai cair uma bomba aqui? Essa guerra vai terminar? Quando? Então, essa que era a preocupação deles. E essa que era a tentação ali que o C.S. Lewis, né, coloca ali do diabo ensinando para o seu aprendiz para ele tentar os humanos. E a gente, 70 anos depois, a gente está na mesma situação. A gente não consegue viver, né, um momento, e isso que nos aflige boa parte dos nossos sofrimentos. Né? Exatamente, gera muita angústia, muito sofrimento quando você está preso no passado, ou muita ansiedade, né?
preocupações quando você está só pensando no futuro e como vai ser. E é muito difícil, porque as coisas elas estão sempre chamando a nossa atenção para outras direções e às vezes a gente não consegue, de fato, estar no momento presente, né? E estar no presente é isso, é saber que eu não estou, talvez, ainda onde eu quero chegar, mas eu também já não estou mais onde eu estava, né? Qual é o processo que eu estou hoje? Qual é o lugar da caminhada que eu estou, né? E entender que a estação que o outro está vivendo é diferente da minha. Então, assim, cada um tem o seu próprio tempo e a sua própria estação. Então, eu não posso ajustar o meu relógio com o tempo do outro, né? Eu preciso compreender qual é a estação que eu estou vivendo e entender que para a estação que eu estou vivendo, algumas coisas vão me caber, outras não vão mais. Exato. E eu vou ter que deixar para trás coisas que já não servem mais para mim. E eu vou ter que, talvez, me apropriar, adquirir, agregar para minha vida coisas que eu vou precisar para a próxima estação. E é isso, entendendo que vai ter o tempo de plantio, vai ter o tempo de poda, vai ter o tempo de colheita, vai ter o tempo de espera, vai ter o tempo que vai estar muito quente, vai ter o tempo que vai chover, né? Mas é isso, mas que a gente viva cada estação que a gente tiver, né, na nossa vida, que estiver diante da gente, para que a gente possa também desfrutar dos frutos, né, que os frutos sejam maduros e que com maturidade a gente possa também desfrutá-los, né, porque a árvore ela não envergue com os próprios frutos e quebre, né, então para que ela tenha força, Sim. se sustente e ela possa viver com interesse, desfrutar daquilo que ela mesma está produzindo, de fato. E isso requer com a gente entender o tempo presente, qual é o momento da jornada que a gente está vivendo. E tem outra pessoa também que foi extremamente importante, que é próxima a gente, que tem uma certa proximidade, que foi o Marcos Almeida, que fez uma coisa que eu morro de vontade de contar. E eu conto pouco, essa história eu conto pouco. É agora. Agora é a hora, eu vou deixar registrado aqui para a eternidade. Antes de encontrar os meninos, eu ainda estava numa confusão toda. Eu tinha uma banda anteriormente, essa é a verdade. Tinha uma banda, no final dessa banda eu conheci Marcelo, ele entrou nessa banda. Essa banda deu errado e mexeu muito com o meu coração. Todo o desfecho de amizade, tudo que aconteceu ali para chegar ao fim daquele rolê. E eu tava muito mal. Então, é bom você falar dessa coisa do conceito, porque meio que tudo tá interligado, velho. Tipo, o nome Calmará vem de se acalmará. Fica bem, tudo vai se acalmar. Então, vem daí. O nome de Sereno tipo, preciso de paz. Era eu numa agonia da pílula, mas tentando trazer adjetivos pra perto de mim, pras coisas que eu fazia, pra me deixar melhor, tá ligado? E o nome da banda foi um deles, né? E aí, eu me lembro que o Marcos Almeida me chamou pra tocar em Natal. Eu já tinha tocado com ele uma vez. E aí ele sabia que eu tava mal com tudo esse término de banda e tal. E ele falou, mano, vou tocar em Natal. Os meninos da banda podem passar em João Pessoa, que é caminho, lhe pegar e você vai pra Natal com eles. Lá a gente se encontra. Aí eu falei, beleza. Aí quando chegou lá, ele, e aí, como é que tá? Não sei o quê. Sabia de tudo que tava acontecendo e tal, de todo o meu mal-estar naquele momento. Aí eu falei, mano, eu vou seguir. Aí ele, e a banda? Eu falei, vou montar outra. Aí ele, oxi. E aí? Aí eu falei, vou montar outro. O nome da antiga banda era Prumo. E ele gostava desse nome. É um nome legal. E eu falei, o nome? Eu falei, o nome que se dane, eu arrumei outro. Eu falei assim, aí ele falou, eu quero ver. Aí ele tirou, ó a viagem, ele tinha dentro da bolsa dele, essa história é muito legal, um lápis piloto e folhas de papel em branco. Sim. Porque o cara é poeta, mano. Sim. Então vem a ideia, ele tira e começa a riscar. Louco, resolve ele na hora já. E aí eu assim na frente dele, assim, a gente no hall da igreja lá, tinha uma mesinha, ele tirou e falou qual é o nome da banda. E botou assim a folha e pegou a caneta. Aí eu falei, Calmará. Aí ele, como se escreve? Aí eu falei todinho assim, Calmará. Cal, traço. C-A-W. Aí eu falei, Calmará. Aí ele, assim? Aí eu falei, mano, cena mais linda da minha vida. Ele começou a circular coisas. Ele falou, dentro desse nome tem alma. Aí circulou. Sim. Calma, né? O alma. Dentro desse nome tem calma. Dentro desse nome tem mar. Ele falou, mano, tem um mundo
Tem um mundo inteiro aqui, velho. Caramba. Vai viver. Vai viver esse mundo, velho. Meu Deus do Profeta céu. é forte. É né? forte. Entregou, né? Entregou tudo. Entregou. E, mano, ele mesmo. tinha um lápis, velho. Sim. E um papel Sim. dentro da bolsa, pô, pra escrever. Tem noção que sem esse lápis, sem esse papel, isso não ia funcionar. Sim. Tá ligado? Ia ficar só na nossa Esse cabeça, mas visual. Mas essa ele coisa. circulou, eu queria ter essa folha, tá ligado? Eu queria ter pego essa folha assim Sim. e tipo, Colocado mano, num isso aqui é um quadro, né? tesouro, tá ligado? E ele riscou assim, calma, alma, mar. Aí falou, tem um mundo aqui, mano, vai viver. Virou assim a folha pra mim, falou, vai viver isso aí, velho. Nossa. Aí eu falei, é agora, eu vou. Uhum. Aí pronto, então tipo, o Marcos Almeida, eu acho que ele nem sabe disso, mas ele é uma figura, uma força motriz ali lá pra esse começo, que foi indispensável, assim, ele, Pô, o e Marco Teles. Tem tudo a ver essa história que tá contando de vocês terem regravado a música dele Ser Valente, Sim. né? Dessa ideia, do impulso que ele deu pra vocês cantarem isso, de ser valente depois, faz todo sentido, né? Pois é, mano, por mim eu sempre vou cantar Marcos Almeida, velho. Eu passo pano e pra mim ele é o maior, velho. E ele também não é só Pra importante mim pra também. Calmará, mas o coletivo todo, né, velho? Isso, é. É meio que o padrinho do coletivo Candeeiro inteiro. Mas é ideal você ter certeza daquilo que você tá cantando, que você tá fazendo. Se rolar, massa. Se Aham, não rolar demais. também, massa também. Sim. Porque eu acho que tem músicas que é pra todo mundo cantar mesmo, sabe? Algumas não, algumas é só pra chegar em outras pessoas ali no momento. E é de boa, acho que criar essa expectativa, às vezes, de números, de acessos e tal, isso tudo pode, querendo ou não, às vezes até roubar a nossa essência, assim, tipo, de, sei lá, vamos fazer esse som porque esse deu certo, esse não deu. Eu acho que isso pode tirar aquilo que é verdadeiro, né? Que é você transmitir uma mensagem, você falar de uma forma, assim, pura. Sim, Eu pode acho se tornar massa isso. artificial, né? Se você Sim. produzir alguma arte só pensando assim, poxa, será que isso aqui vai chegar em tantas pessoas, vai chegar em tanto tempo, vai chegar em tal lugar? O famoso será que vira? Será que vira? Tem histórias muito engraçadas, mas Vai assim... mandando Tem aí alguma alguma, que pode contar, né? Tem isso Ó, também, né? Nossa, cara, eu não sei se eu direito. Então toca pra Eu frente. lembro- não, Então toca pra frente. mas era uma criança, eu acho que é engraçado, é então muito vai lá. importante falar. É porque sim. eu acho que é engraçado. Não, se é com Talvez- C, então tudo bem. Agrega. A filhinha dela, não vou falar mais o nome dela, pro pessoal, quem pegou, não pegou. Enfim, Aham. a filhinha dessa pessoa que eu competi a repescagem, Aham. cantora e tanto, mano. Admiro muito ela cantando e tal. A filhinha dela virou pra mim assim e falou: Você não vai ganhar, quem vai ganhar é minha mãe, viu? No, rapaz. Na hora que eu recebi aquele olhar assim, eu fui cantar com medo, tá ligado? Olha A menininha entrou na minha alma, bicho. Rapaz, Você até ela desafinou, acabou, né? desafinei. Não, tô brincando. Até que eu consegui aguentar firme, mas ela cantou com muito, mas ficou. A menininha passou coragem pra mamãe. Ela tinha Mãe, mãe. você vai ganhar. Rapaz, a menininha. Minha mãe devia virar pra ela assim: Olha que menina. Vai lá, mãe, fala com ela, né? Ô mãe, ó, ela me xingou. Como tornar mais competitiva no mercado a nudez da alma e não do corpo? O que você acha? Caramba, hein? Cara, eu vou começar já dando meu pitaco sobre esse assunto. E é pitaco mesmo, porque eu não tenho certeza de nada sobre isso. Eu acho que a nudez do corpo sempre vai vender mais, assim, eu tava falando de mercado, do que a nudez da alma. Porque ela é mais... Porque envolve a questão de prazer, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade e que sempre foi assim, que tem um culto ao prazer. Então, tudo que envolve prazer, comida, sexo, tudo que dá adrenalina para as pessoas, vai vender mais, vai ter mais acesso do que aquilo que vai fazer as pessoas saírem de um lugar comum, de refletirem, enfim, né? Essa nudez da alma vai ser um pouco mais difícil. E também, então assim, as pessoas gostam da nudez do corpo, né? Agora, qual é o problema da nudez da alma? Por que a gente tem dificuldade com a nudez da alma? Aí eu remeto a Gênesis, a queda, porque a primeira coisa que acontece depois que Adão e Eva comem do fruto é eles perceberem que estavam nus, né? E é ali a nudez do corpo
E aí eles fazem as roupas de figueira, né? Se não me engano, para eles. E depois Deus vem, mata um bicho e faz as roupas de pele de bicho para eles. Mas houve ali um rompimento entre homem e mulher, mas também entre o ser humano e outro ser humano. E de que a gente não vê mais o outro. E é representado ali pela questão do corpo, né? Que a gente passou a vestir roupas. Mas houve uma dificuldade de enxergar o outro. E aí, na nossa vida agora, é muito mais fácil e talvez a pornografia e toda a influência da pornografia dos últimos 100 anos na mente das pessoas, ela divide a pessoa, ela quebra o ser humano em duas partes, entre corpo e espírito, né? O alma e espírito, porque eu me interesso muito mais pelo corpo e desassocio, eu só quero o corpo dessa pessoa, eu não quero o espírito / a alma dela, eu só quero o corpo dela. Então, e aí isso vai ser reflexo do que aconteceu em Gênesis, porque houve um rompimento, entende? Então, assim, como a gente vive nesse mundo caído, a nossa nudez da alma está camuflada, porque houve o rompimento, e a gente não vai conseguir resolver isso ainda mais dentro do mercado, né? No mercado não vai vender, não vai conseguir resolver esse problema. A única forma de começarmos a abrir a nossa nudez, expor a nossa nudez da alma uns para os outros e curar essa relação que foi rompida, vai ser através de Cristo, né? Cristo e aí a gente vai ser capaz de confessar a nossa vergonha, o que Adão e Eva não conseguiram. Deus chega e eles se sentem vergonha, eles não querem mostrar a vergonha deles, mas por causa de que isso aí sim a gente vai conseguir mostrar a nossa nudez da alma uns para os outros e, enfim, nos conhecermos como a gente realmente é, sem precisar esconder aquilo. Enfim, deu uma viajada aqui. Não. Na verdade, foi um bom pitaco, né? Você falou que ia dar um pitaco, mas fez quase uma exposição. Sim, muito bom. Agora, pro mercado, não vai ter solução. Pro mercado, não. Resumindo, O mercado não vai vamos vender conseguir. a nudez do corpo. Mas sendo um pouco mais esperançoso, diria, ela perguntou talvez como fazer eu vou falar assim, como fazer ser um pouco mais, né? Um pouco mais atraente, pelo menos, né? Essa nudez da alma no sentido de aquilo que é sincero, aquilo que é bom, aquilo que é belo e por aí vai, né? Como fazer isso? Eu também concordo com você, eu acho que é muito difícil porque é o que é mais imediato, né? É o que é mais fácil mesmo. E a nudez da alma, essa profundidade, blá, 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 que a gente fica aqui falando, né? Tudo isso é muito, às vezes, muito complexo, né? Sim. Pra cultura de massa, digamos assim. Então, eu acho que é fazendo aos pouquinhos, sabe? É sem ter a esperança de mudar o todo mesmo, assim. É não achar que a gente vai ter o mesmo alcance das produções que estão fazendo, né, milhões aí. E eu acho que é ter essa noção de que nós vamos mudar. Isso talvez até isso seja pretensioso, mas assim, a gente tem a esperança de mudar algumas realidades, né? A realidade de algumas pessoas. E isso já vai ser incrível, assim. Então, eu acho que é isso, sabe? Ter essa noção que uma mente que é influenciada ou que é levada a refletir tem muito valor, né? Sim. Eu acho que é aí por aí. Que é o que a gente tá fazendo aqui com esse podcast, né? O ambiente que a gente tem de mundo, que pode se desenvolver tanto cientificamente, culturalmente, foi muito herança da reforma. Porém, nesses últimos 1,5 século, que foi o período de maior produção mesmo, artística, cultural, científica, tecnológica, os cristãos se abstiveram de participar disso. Então, a gente deu o campo, olha aqui, agora a gente vamos fazer um campo aqui para se desenvolver. Toma, vamos e sai do campo, entendeu? Sim. Foi mais ou menos o movimento que aconteceu, né? O que é lamentável, né? E aí... Agora é meio que um movimento de tentar achar um espaço, né, que a gente entregou de bandeja, né? Eu escutei alguns cortezinhos de conversas suas do Invisible College, né? Sim. Eu nunca sei se estou falando Invisible certo. College. Invisible College. E aí teve
sobre arte. Eu não lembro o que era a pergunta da pessoa. Que uma época a arte foi muito influenciada pela religião, que era dominada mesmo pela religião. Assim, todos os artistas trabalhavam para a igreja, né, principalmente católica. E que hoje a arte serve muito à política. Você lembra dessa fala sua lá? Eu acho que sim. Lembra? E que eu achei muito interessante, assim, de não só a política, de tipo, isso aqui é um partido que encomendou, uma causa, mas né? da militância, assim, de que... E eu vejo isso cada vez mais crescente, que todo artista quer ter uma influência política. Sim. Ele sente que tem que fazer. E aqui no Brasil eu não vi isso tanto, mas nos últimos anos, assim, isso ficou cada vez mais forte, né? É esperado que o artista se posicione politicamente, que ele se envolva com as pautas e tal. E a maior parte foi para uma linha mais progressista, né? Sim. Enquanto isso, a reação cristã aqui no Brasil e reflexos dos Estados Unidos foi essa onda conservadora que veio, assim, né? Só que não de propor, de criar algo, né? Não. É de tipo de refutar. Não, vamos boicotar o que está sendo feito aí, né? A demonização. Demonizar isso. Cara, essa ruptura. E o conservadorismo, via de regra, eu percebo isso. A proposta dele, né, de retorno, de retomar, eu acho que ela é insuficiente. Né? Então, assim, o próprio Coises tem lá no livro dele essa crítica. Porque o conservadorismo, em última instância, assim, você colocar o movimento histórico como o único que você tem como horizonte. Tipo assim, qual que é a nossa função? Conservar. Tá, mas e pra frente? Né? Tipo assim, pra onde a gente vai? Qual é a nossa categoria de discernir um caminho a seguir? E o que tá ruim, né? Para algumas pessoas. Isso. A gente conserva. Né? Então, nesse ponto, Também. assim, cara, eu costumo falar nessa linha do Doyle, de filosofia da história, que para você se situar como conservador ou progressista, você tem que ter uma filosofia da história. Cara, eu me considero assim, o Doyle era um progressista. Tá entendendo? Por quê? Por um lado, ele afirma, olha, gente, para progredir, a gente tem que o quê? Primeiro, algo que os progressistas não têm noção. Primeiro, a gente tem que saber que grande parte daquilo que compõe o nosso horizonte civilizacional é parte de um progresso antiquíssimo que veio ocorrendo. Sim. Então, assim, o conservador, por um lado, ele quer manter o progresso. Tá entendendo? Porque os progressistas radicais, eles querem começar do zero. Sim. Eu acho que o Chesterton tinha uma frase, eu não vou lembrar ela literalmente, mas é tipo assim, no coração de um conservador existe um eterno rebelde. Por quê? Porque quando ele conserva, ele está querendo manter os progressos que chegaram a nós por meio do processo civilizatório. Sim. Mas o que o Doyle vai dizer? Tá, mas daqui para lá, a gente tem que ter um mapa de uma filosofia social, uma ontologia que oriente caminhos. E nesses caminhos, cara, em muita coisa a gente vai ser considerado progressista mesmo, né? Porque existe um medo, né, dessas coisas. Porque não dá pra sempre conservar o que tá aí, né? Não, cara, olha o Brasil. De alguma forma, pois é. A história do Brasil. A gente não tem o que conservar, né? Vai conservar o quê? Voltar pra escravidão? Voltar pra mulher. Mulher não podia sair de casa, tinha que pedir autorização no marido. Voltar pra isso? Então, aí eu fico pensando assim, cara, parece. E aqui é muito difícil essa conversa, porque assim, né? A galera já dá uma taxada, né? Mas assim, parece que o papel do cristão é sempre conservar o que está aí. Mas aí, por exemplo, você cai em momentos onde é preciso mudanças até para coisas que o cristão defende, né? Como na questão dos negros, por exemplo, o cristão deveria ter essas categorias muito claras, né? Não, o negro é criado à imagem e semelhança de Deus, por isso nós vamos lutar contra o sistema que está posto, né? Isso deveria ser claro, mas aí por um espírito que eu acho que não sei de onde, né, assim, talvez mais pro conforto, né, que seja mais fácil, né, e tal. O cristão, ele se considera conservador nesse sentido, né, então eu vou ficar aqui, mas se as coisas já estão como estão, vamos deixar, né, assim, não vamos ficar mudando. Não é essa galera aí que quer protestar e etc. E aí tem outra galera que vai para um outro extremo também, né, e abraça todos os sistemas que estão sendo colocados, todas as propostas, né, dos movimentos sociais, etc., e acabam abrindo mão, né, de coisas muito importantes, né? Eles não fazem esse movimento em cima de uma base, né, cristã e por aí vai. Por isso que eu acho, cara, que a noção de ordem criacional, né, de história dinâmica, né? Então, assim, nada está posto e dado. Deus colocou o homem ali e falou assim, agora, meu amigo,
Cultiva aí. Sim. Tipo assim, Cresce. mas esse cultivo aí é assim, ó, tem sabedoria na criação inteira, cara. Sim. Então, assim, se você encontra um material como ouro, você fala, olha, cara, isso aqui, se for trabalhado... Então, assim, é na interação com a sabedoria de Deus, né? Esse aqui não é um... Tem o pessoal mais da teosofia, né? Não é teosofismo, não. Mas é de fato, é reconhecer que na criação de Deus tem sabedoria. Sim. Tem normas, tem leis. Se o ser humano aplica seu conhecimento na realidade de Deus, ele vai discernir isso. E aí, nesse ponto, cara, acho que o cristão tem uma vantagem muito grande. Né? Então, por exemplo, a causa da mulher, digna em muitos sentidos, né? Mas isso vai levar a um igualitarismo que negue qualquer diferença? Cara, isso é um retrocesso. Até em termos biológicos, né? O pessoal das ciências naturais hoje fala, ó, o masculino e o feminino são distintos em vários campos, eles têm habilidades distintas, vantagens comparativas, tá? Sem denegrir, né? Até denegrir falar hoje é meio ruim, né? Mas sem menosprezar nenhum desses campos, falando o seguinte, olha, gente, falar que existem diferenças não é você aprovar uma desigualdade que já existiu na história. É você ter critérios. A turma não tem critérios, né? Então tem muito progressista aí que quer voltar no tempo. Sim. Ah, não, vamos fazer uma revolução, tipo que teve no... Gente, cara, coisa mais reacionária que isso, velho. Sim. Querer destruir tudo, invadir, quebrar. Vai, tá, e aí? Quem que vai estar lá depois para organizar tudo? É o mesmo brasileiro. Tá? O que é ficção cristã? Que é um assunto importante pra gente entrar aqui, né? Sim. Como é que você define ficção cristã? Enquanto isso, eu vou encher seu copo d'água. Beleza, que ele já acabou. Eu e o Mestre, a gente teve até uma conversa sobre isso, né, no começo do ano, assim, sobre ficção cristã, porque eu sinto que sempre quando a gente fala, eu não sei, eu acho que foi até o próprio Gabriel Pacheco que falou isso lá na FFI, que ele é do Prisma, né, que cristão não é o mesmo que gospel, no sentido da arte, né? Então, sempre quando a gente falava ficção cristã, a gente já tinha um pouco um preconceito nisso mesmo. Sim. E até eu já imaginava aqueles filmes cristãos, sabe? De baixa qualidade, que é tudo o mesmo roteiro, a mesma história. Tipo aquele que... Um clichêzão mesmo, né? Cuidado. Que tem um... É isso que eu pensei. Eu falei, não vou falar não. Que no final tem um rato morto, que eles acham... Calma. Eu vou falar só isso, assim. Quem pegou a referência... Tá bom. Mas é basicamente isso, os livros, os filmes, né? É sempre a mesma história do casal lá, suburbano, que briga, blá, blá, blá. E a arte cristã ficou muito presa naquilo, né? Mas o que é a ficção cristã e como que eu descobri, assim? Primeiro, eu acho que um dos melhores exemplos que a gente tem de ficção, especificadamente de fantasia cristã, é as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia é uma história extremamente criativa e rica, mas que tem uma profundidade anormal, vamos dizer assim. Sim. Ela é muito mais profunda do que as outras histórias do gênero. E aí, desde que eu li aquilo com uns 11, 12 anos, foi um livro que me marcou literalmente para sempre. Faz mais de 10 anos que eu li. E é a história que mais me marcou até hoje. E realmente, assim, ocupou um espaço no meu coração, sabe? Eu saí uma pessoa diferente. E eu fiquei apaixonada por aquilo. Eu falei, gente, dá pra escrever história assim, dá pra escrever história que é profunda, que impacta a vida das pessoas que vão ler. Não é que você vai pregar, né? Que você vai converter, mas você vai tocar uma vida mesmo. E eu, desde aquela época, sonhava com isso, em escrever histórias com propósito. E eu não sabia que isso se enquadrava, né? E que era a ficção cristã. Então, a ficção cristã, que eu fui descobrir, são histórias de ficção que carregam ali a cosmovisão e os valores e princípios do autor. A ficção cristã, ela não é... Os livros de ficção cristã, eles não devem ser teológicos. Né? Claro que aí cada autor tem a sua liberdade, mas em sua maioria não é um livro teológico, não é um livro estritamente religioso. Mas ele é um livro, uma obra de arte escrita por um cristão, que além de glorificar Deus na excelência, vai colocar ali também valores e princípios da sua fé e simbologias bíblicas, até porque uma das coisas que a gente fala muito na ficção cristã é que a Bíblia é um dos exemplos mais ricos de narrativas pra gente seguir, assim, eternamente. Cada pequena história, cada arco que tem dentro da Bíblia é extremamente inspirador. Essa própria história que eu tô escrevendo, Os Clãs da Lua, tem sido inspirada, né? Pelas narrativas da Bíblia. Então, a ficção cristã, ela cumpre esse objetivo, sabe? E uma das coisas que
que eu sinto que falam, acho que agora eu vou ser um pouco polêmica. Joga. Vez sendo Joga, polêmica, galera. joga. E que eu não Ao concordo. corte, ao corte. Que eu não concordo muito, aquelas muito respeito. É que muitas vezes as pessoas, eu tenho visto, né, as pessoas usando, não como desculpa, mas falando assim, não, a gente glorifica a Deus quando a gente cria uma obra de excelência, quando a gente faz algo bem feito. Sim, faz. Mas é além disso, sabe? Porque se é algo que move a nossa vida, se é algo que realmente define a nossa existência e queima no nosso coração, o nosso chamado não vai ser só para escrever uma história que tem um fim nela mesma, que ela é só bonita. É para escrever uma história que é profunda, que é rica, porque no final, todas as histórias apontam para a grande história. Autores não cristãos escrevem obras que são extremamente profundas. Eu amo o Neil Gaiman, por exemplo. Para mim, o Neil Gaiman é um homem que ele é crente. De alguma forma, ele não sabe. Ele não sabe. Porque as histórias dele cumprem esse papel. Elas não são só bonitas. Elas não são só legais. Elas carregam críticas e mensagens e reflexões muito profundas, né? Então eu sinto que às vezes na igreja a gente usa um pouco isso. É tipo, não, vamos só criar algo de excelência que em si isso já glorifica a Deus. Não, Deus tem que ser glorificado através da excelência, através das narrativas que a gente constrói, né? Porque a redenção, a esperança, cada uma dessas coisas que a gente coloca na história vai glorificar ele, né? E ele é grande, a gente não precisa esconder ele e falar, eu tô glorificando a Deus fazendo isso. Não, ele é gigante, ele é muito maior do que caberia em todos os livros, sabe? Então é nosso privilégio, na verdade, capturar uma porcentagem de quem ele é e colocar numa história. E não esconder isso. A gente tem material, né? Exato. Tem muito material. E na outra conversa a gente até tinha citado algumas obras que as pessoas muitas vezes conhecem e não veem como ficção cristã, que são ficção cristã, né? Eu tinha dado exemplo de Orgulho e Preconceito e toda a obra, né, da Jane Austen. Sim. O que mais que você coloca aí pra gente? Além de Nárnia e de C.S. Lewis? Porque da outra vez eu falei, tipo assim, poxa, parece que o que tem é só as Crônicas de Nárnia. Sim. Talvez Tolkien, né? Algumas pessoas falam, mas, tipo assim, nem tanto, fica aquela coisa mais escondida. Ele divide opiniões, mas mas ok, né? Dá pra colocar. E parece que são muito poucas coisas, né? Mas aí... Vocês aí, autores, me digam aí. E nos digam. Tenho que lembrar agora. Vai lá. Mulherzinhas. Mulherzinhas, Jane Eyre também é. Quem? Jane Eyre, das Irmãs Brontë, da Charlotte Brontë. Eu nunca li. O Morro dos Meus Uivantes. Sim. Vamos pensar. Vou puxando aí da memória. Poliana... As Aventuras de Poliana também, eu acho bem... Eu não sei se o pessoal enquadra, né? Mas do que eu vi, eu achei bem cristão. Né? Na verdade, ela é filha de missionários. Né? Assim, na novela, eles colocaram que os pais dela trabalhavam em circo. Estragou a história. Porque no livro, ela era filha de missionários e os pais, né, que eram missionários, morrem e ela vai morar com a tia e tal. Mas... Enfim, ela cita a Bíblia o tempo inteiro. Isso mesmo na novela ainda tem. Anne with an E, obviamente. Isso, que tem a série, de né? Green Gables. A série não é, mas os Sim, a série não é tão cristã, mas o livro é. Mas os livros são. Tanto que na série, mesmo eles acabando tirando, né, várias coisas, ainda tem momentos de oração, lendo o hino e tudo. Nossa, tem uma parte que eu lembrei que agora que me veio, assim, que eles cantam um hino. Sim. Nossa, maravilhoso. Eu fiquei super emocionado. É uma mulher que ela... Que ela tá morrendo. Né? Que ela tá morrendo, aí eles juntam em torno dela e cantam. Dando spoiler que alguém vai morrer na terceira temporada. Mas é só uma mulher, não falou, né? Mas enfim, assistam. Tipo, mesmo mas acho que tem muita coisa legal ali. Não, é maravilhosa. Eu gosto muito da série também. Eu ia falar outra coisa, esqueci. Tá. Tem uma série de fantasia também que chama Uma Dobra no Tempo. Que tem até o filme. Que foi feito pela Disney. Os livros, eu sei que são ficção cristã também. Então é bem mais. E teve Amor de Redenção que... Amor de Redenção. Que explodiu aí, né, nos últimos anos. Sim, teve até filme. Sim. Amor de Redenção, um super exemplo de ficção cristã. Uma coisa legal sobre isso é, por exemplo, na Bienal do Rio, a gente tava com um stand e nosso stand estava escrito ficção cristã. E aí teve uma moça que veio, por causa do nome ficção cristã, e ela falou assim, eu não sou crente, não sou religiosa, mas eu amo Amor de Redenção. E a gente achou isso tão legal, sabe? Como realmente conseguiu quebrar essa bolha, tendo o nome de ficção cristã. Eu acho que a ideia é essa, a ficção cristã, ela tá aí pra gente não esconder, pra gente não fazer um clickbait, né? Enganar a pessoa, que eu acho que é a pior coisa que tem. A pessoa vai e aí é pega desprevenida e sabe? É tipo, não, a gente tá falando desde o início que tem morais e princípios cristãos, mas que não é algo que vai
como que fala? Incomodar, né? Ou atacar a pessoa. Sim, sim. Então, E aqui no Brasil também tem alguns autores surgindo, né? sim. A gente estava citando mesmo agora há pouco, lá no café, Uhum. esqueci o nome dela, a Francine Francine Walsh. Que é sim, teóloga, verdade. e aí ela escreveu um romance. Qual o nome do romance mesmo? Bem Sei Que Tudo Podes. Sim, Tem o Emílio Garofalo também. Sim. Eu nunca sei como fala sobre o nome dele. o Garófalo. Garófalo, acho Eu que é achei Garófalo. Garófalo. Dia que ele vier aqui, a gente vai. Aí, ó. Inclusive, ele Alô, Emílio. É a minha Olha, fofoca né? reversa. Eu acho que essa que foi a minha fofoca reversa É? da gravação, né? Ele Ele é lançou 14 sensacional. histórias, 14 contos. É. Primeiro ele foi lançando um ano de histórias, né? Ele foi lançando Sim. como e-book. E agora já tem o volume, um box, e que os foi lançado aí físicos, pela Thomas Nelson, né? Com Aham. a Pilgrim. Sim. E já saiu o audiobook de alguns, eu não sei se de Saiu, todos. acho que não de todos. Com ele mesmo falando e tal, que mas- parece que tá bem legal. E são todas histórias, né? Tudo ficção cristã e essas Sim. histórias são fenomenais. Tem uma que é uma das melhores histórias que eu já li, que chama Aquilo que Paira no Ar. É uma fantasia cristã, fantasia infanto-juvenil. E é maravilhoso. Então a gente tem Brasileiro? É brasileiro, é do Emílio. Ah, tá, do Emílio. É desse, sim. dentro desse box. Uhum. Sabe? Ela é pequenininha. As que eu li assim. foi A Hora de Parar de Chorar. Ah, eu li essa. Tem uma que é uma viagem pra Santos, eu esqueci o nome do livro. Ah, essa eu não li, mas eu sei. Também é bem legal. Ele é E maravilhoso. ele ainda misturou alguns gêneros, né? Assim, Sim. tem algumas um pouco mais fantasiosas, outras outras bem mais, pé no mundo chão, real, tem umas sim. mais até românticas, assim, Uhum. outras de família, enfim, Sim. ele tem uma Ele- diversidade dentro do mesmo projeto. Exato, não se conteve e escreveu um gênero só, falou. Vamos fazer tudo. E eu falo que existe uma palavra mágica para todo escritor. É desista. Escrever é a arte de desistir. Olha, tem vários escritores que procuram e falam assim, Chat, você me libertou no dia que você falou essa frase. Muitas pessoas têm ideias extraordinárias para escrever. Sim. Tem histórias, ideias. Mas nunca consegue se desapegar daquilo. Uhum. Então nunca tá bom, podia melhorar um pouco, Sim. podia mexer aqui, mexer ali. Eu tinha um amigo meu que ele contratou um ghostwriter para escrever para ele, que é aquela pessoa que você contrata para escrever e bota seu nome. Sim. Escritor fantasma. Escritor fantasma. E ele não conseguiu publicar o livro nem tendo o escritor fantasma Não tá do no lado jeitinho dele. que eu quero. Que ele chegava, não tá bom. Por fim, ele pagou o cara para não publicar. Sim. Né? O tipo Então tem perfeccionismo. pessoas, né? o perfeccionista. Tem pessoas que não conseguem desistir, Sim. né? E eu aprendi que chega um momento do livro que você tem que desistir dele. Uhum. As ótimas ideias ficaram de fora, que fiquem para o próximo livro. Uhum. Né? Tem livro que eu escrevi que eu não tenho coragem de ler. Eu vejo assim, eu não tenho coragem de abrir. Sim. Mas sim. eu tenho certeza que tocou a vida de milhares de pessoas. Porque senão a gente vai ficar preso numa única obra o resto da vida, O né? resto da Você não vai vida. pra próxima. né? E você vai crescer enquanto escritor, enquanto artista, produzindo mais, né? Não ficar só no Ó, vamos lá. Como os cristãos devem criar arte de forma redentiva, utilitária ou toda a arte glorifica a Deus? Opa, parece que Essa temos forte aqui. temos uma especialista aqui, né? Uma pergunta Sim. já carregada de coisas aí, né? E aí? Vamos lá. Essa pergunta é densa, né? Assim, toda arte glorifica a Deus? Não. Uhum. Eu acho que a arte é uma criação humana, né? A gente está produzindo cultura, né? Qualquer coisa que a gente tá produzindo. E e por sermos homens caídos, homens e mulheres caídos, talvez a nossa tendência daquilo que a gente produz é ser contra Deus e não glorificar a Ele com a nossa arte. Só que aí, deixa eu te interromper, porque aí tem um ponto. Toda arte glorifica a Deus? Beleza. Mas aí tem o ponto de o que é arte também, né? Que é uma grande... não, aí já é uma grande... que é uma grande discussão, né? Mas enfim, segue aí nessa linha, vai lá. Mas aí a gente tem a graça comum, né? Então vai ter, mesmo numa arte produzida por alguém que não é cristão, a gente tem ali os resquícios da imagem de Deus. Em última ali. instância, né, mano? Então a gente tem a graça comum. Então tem coisas boas sendo produzidas pelas mãos humanas, né? De toda a cultura aí, de toda a arte. E Deus está sendo glorificado no meio disso. Se Deus
é glorificado por quando um Da Vinci pinta um quadro com a Mona Lisa, por exemplo. Que ele não é algo litúrgico, ele está pintando para glorificar a Deus intencionalmente, né? Pelo menos não que eu saiba. Mas Deus é glorificado por ele estar produzindo algo belo, né? Enfim. Agora, utilitária ou redentiva. Tem que definir aí, né? Vamos definir o que ela está chamando de utilitário. Eu creio que ela está considerando aqui utilitário algo... Acho que um exemplo de utilitário é, por exemplo, comercial. Algo comercial, por exemplo, comercial. ou algo de propaganda, por exemplo, né? Quando você pega algo e faz isso exatamente por causa disso, sabe? Sim, utilitário nesse sentido de... e pode ser utilitário no bom sentido também, né? Produzir algo... Isso aqui é uma música que é para cantar no culto. Sim. Ela tem essa utilidade, né? Não sei, mano. Você acha que não? Você acha que ela tá colocando aqui como... eu não sei o significado da palavra utilitário. Eu tô pensando assim, se porque tem a palavra útil, utilitário. Pô, fiquei nessa dúvida aqui agora. Sim. Talvez, mas eu imagino que esse sentido que ela quer trazer aqui, utilitário, seja sentido negativo mesmo. No sentido de utilitarista, assim, né? Tá. A arte só é válida se for útil, se tiver... alguma justificativa, né? A gente traz o Kimak aí pra conversa. Mas aí tem o aspecto redentivo, né? De como você deve criar arte de forma redentiva. E aí tem esse ponto de... Porque assim, tanto redentivo quanto utilitário, as duas coisas podem ser boas, mas pode ser ruins também, porque eu preciso criar uma arte redentiva, né? De estar apontando para uma redenção. No episódio com o Gabriel, a gente fala um pouco disso, de... Ao produzir beleza, eu estou apontando as pessoas para redenção, né? Para um mundo transformado, para beleza que há de vir, né? Que o novo céu e nova terra, ele é algo mais belo, mais completo, tem mais propósito do que a criação do Éden, né? Então, quando eu estou produzindo algo, tem esse aspecto redentivo. Só que eu posso, ao fazer, né, isso de eu colocar isso como um peso na minha arte, é o lance de a arte precisar de justificativa, de que se não tiver um elemento que for né, explicitamente redentivo no que eu estou produzindo artisticamente, então ela não serve, né? Então, você é um cristão e está produzindo isso daí, o que tem de redenção, o que tem de evangelho nessa sua arte? Entendeu? Mas aí o ponto é, se o que ela está chamando de redentivo aqui é isso também, né? Eu imagino que uma arte redentiva possa ser isso também, de a gente está apontando para uma beleza que está posta, sem necessariamente ser algo devocional, né? Sem necessariamente ser algo confessional. E essa arte, por apontar beleza, por apontar valores, já é redentiva, entende? Então, nesse sentido... aí eu devo sempre produzir algo que seja redentivo, né? Nesse sentido... E se eu chamar de utilitário só uma coisa que talvez não tenha uma verdade, não tenha um propósito ali, mas seja só para atender uma demanda, né? Atender um mercado, né? Então, a gente vai precisar escolher. Não vou poder ficar produzindo só coisas para atender o mercado. Vou precisar ter uma arte mais redentiva. Então, nesse sentido, do que a gente está vendo, eu acredito que a nossa visão seja, o cristão precisa fazer uma arte redentiva, né? Não necessariamente uma arte confessional, no sentido... nesse sentido mais óbvio da palavra, né? Que fala Jesus lá, a palavra Jesus, ou que é feita para culto, uma música congregacional, mas, é claro, ele precisa fazer uma música que tenha verdade, né? Que tenha os valores que ele acredita, né? Os valores que sejam cristãos, e essa arte, se carregar esses valores, será redentiva, né? Porque a arte não precisa justificativa e todo dom perfeito vem direto do Pai das Luzes, né, o que a Bíblia fala. E aí, nesse sentido, eu acredito que se a arte é verdadeira, se a arte ela tem lá como é que pode dizer? Os aspectos, né? Os aspectos que a fazem uma arte real, nesse sentido, sim, eu acho que toda arte glorifica a Deus, mas tudo que é feito, toda expressão glorifica a Deus, aí eu acho que não. Porque aí a gente já entra numa discussão assim, o que é arte? Arte é tudo que se propõe a ser arte? Toda música composta é arte?
a gente já entra nessa discussão, que é uma discussão mais longa e tal, né? Mas enfim, eu acredito que não. Às vezes eu tendo a crer que sim, às vezes eu tendo a crer que não. Mas a discussão é uma discussão muito longa, enfim, não vou falar porque eu tô... Um amigo me ajudou também, que ele tem um canal no YouTube, chama James W.O. Ele fazia muito vídeo sobre areia movediça, na região dele. Agora ele faz vários conteúdos. O cara fazia muito vídeo sobre areia movediça, é muito específico. É muito específico. Era sobre isso, o canal era areia movediça. Você falou que é na região dele? Campinas, que ele mora. Aí, perto de Campinas, tem alguns lugares lá, uns riachos e tal, que tem areia movediça. É mesmo? Aí o que ele fazia? Ele ia pra lá e entrava na areia movediça só pra ver o que rola? Mas é porque a areia movediça é um mito, né? A gente achava que a pessoa não morre, porque a pessoa para aqui, ó. Pra mim morre. Pra mim morre isso aí. Pode ser que existe algum tipo de areia movediça que vai. Mas a densidade não te deixa passar. Entendeu? Você pode ficar preso ali. Morreu. Eu jogava RPG e uma das armadilhas que tinha em alguns lugares era ter areia movediça. Claro. E morria mesmo, já era. Entrava, né, tudo. Em filme é porque é assim. Em filme é assim, né? Pode ser que exista algum tipo e tal, mas ele entrava aí, pra gerar conteúdo só em cima desse tema era bem difícil. Mas era atrativo, né? Porque a pessoa fala, entrei na areia movediça. Eu já tô doido pra ver, pô. Eu tô doido pra ver. Mas ok, um vídeo, beleza, não um canal sobre isso. É porque entrando quantas vezes no areia movediça? Entrou muitas vezes. Né? Aí entra a esposa. É igual o Bill, né? Vai o Bill, vai a esposa do Bill. Vai o filho do Bill, exatamente. E aí faz uma música. Aí joga o cachorro. Joga o cachorro do Bill. Exatamente. E eu já ouvi você falando que a questão do racismo é uma cosmovisão, né? Queria te ouvir falar mais sobre isso, porque é tipo assim, é um conjunto de coisas que estão fixadas na cabeça da pessoa e a pessoa vê o mundo assim, né? Pois é. É porque geralmente as pessoas falam assim, o racista é alguém mal amado, né? Alguém... E eu sempre penso assim, nossa, mas se o racista é alguém mal amado, a gente resolve isso fácil, vamos passar mais essa pessoa, né? E aí as pessoas tratando muito o racismo como se fosse um sentimento, assim, sabe? E sentimento é algo, assim, acho um pouquinho mais fácil de tratar, assim, né? Porque ninguém nasce, assim, odiando algo ou amando algo, porque é um sentimento. O sentimento precisa de ter algo, assim, pra... Uma experiência com aquilo, né? Você fala, né? Pois é. E não que a cosmovisão não gere sentimentos, porque gera, né? Então, a minha proposta de analisar racismo como uma cosmovisão é porque eu vi que, quando eu me deparei com esse conceito, né, que cosmovisão seria um conjunto de crenças, né, a forma como você enxerga o mundo, né, não somente a forma como você enxerga, mas na forma como você experimenta o mundo. E alguns teólogos, eles utilizam a palavra cosmovisão para dizer... como se fosse um sinônimo do coração, né? Quando você lê a Bíblia, tem vários momentos nos quais Deus diz assim, olha, reforme o seu coração. Se você vê, eu acho que Isaías, Deus está todo mundo, reforme o seu coração, reforme o seu coração. E aí depois eu fui ver que o coração é a fundamental, a fundamental do ser humano, onde a pessoa tem os desejos mais profundos, as crenças, tem a fundamental, né? E que afeta as nossas ações, afeta como a gente... toma atitudes, afeta como a gente vê o mundo, como a gente deseja o mundo. Eu falei assim, gente, isso tem tanto a ver com racismo, porque a cosmovisão, ela é feita de crenças, né? E um coração racista, ele acredita em certas mentiras, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, olha, o cabelo do fulano é ruim. Eu cresci ouvindo isso. Sim. Né? E... você cresce ouvindo isso, essa mentira que era tomada como verdade, só que as frases, elas não são soltas, né? Vou dar um outro exemplo, assim, as pessoas, provavelmente vocês ouviram isso também, o povo fala assim, homem não presta, homem é tudo igual. O povo acha que é uma frase solta, mas não é. Vai ter um tanto de mulher falando assim, homem é tudo igual mesmo, pega qualquer um, sabe? Casa com qualquer um. Então, homem trai mesmo. As pessoas elas acreditam isso afeta o coração, a cosmovisão deles. E eu acho que é a mesma coisa com o racismo. Então, você cresce em um país onde a cultura, a cosmovisão acredita que o traço que está mais próximo do negro, os traços físicos, a textura do cabelo, mais do negro, o tom de pele, é algo negativo.
você pega essas crenças e elas se fundamentam no seu coração. Tanto que, gente, eu cresci, era tão simples você ouvir uma pessoa falando assim, mas fulano tem cabelo ruim, né? E achar que era coisa mais normal, só que aí você vai lá em Gênesis e Deus fala assim, olha, e viu que tudo era muito bom. Só que eu não tinha repertório na minha infância ou na adolescência pra olhar pra Gênesis e falar assim, Deus criou, mas será que ele errou alguns? Ele errou na hora de fazer esse traço X? Essa crença, né, essa verdade, ela não estava dentro da minha cosmovisão e acredito que não estava na cosmovisão da cultura brasileira. Porque todos os países do mundo, eles respondem essas perguntas. A resposta do que é bom, o que é verdade e o que é lindo. Então, as culturas, elas respondem partindo da cosmovisão deles. Então, quando você pensa no racismo, você olha para essas perguntas e você fala, olha, tem algo que é bom e tem algo que é ruim. Então, você está falando assim, olha, Deus, ele fez algo muito bom, que é o branco, mas os outros, ele deu uma escorregadinha. E assim, foi usar até algumas certas distorções teológicas para afirmar, isso você citou agora há pouco, a questão da maldição de Cã. Eu lembro, mais ou menos nos anos de 2010, isso começou a ser muito falado por causa de um pastor conhecido do Brasil que era deputado. E muitas pessoas afirmavam isso e acreditavam isso. A África é amaldiçoada por causa da maldição de Cã, que não sei o quê. Mas isso também foi usado como argumentação até de escravidão, sei lá, século XVII, não sei. Algumas regiões usavam isso, assim, eles... os negros podem ser escravizados porque eles foram amaldiçoados, né? E usavam uma justificativa teológica para isso também. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque exatamente o cristianismo, ou cristão, não cristianismo, né? Alguns cristãos, ou ditos cristãos, valeram de algumas crenças ou distorções teológicas para diminuir a pessoa negra ao longo da história, né? Fala um pouco disso pra gente, por favor. Sim, essa aqui é a questão, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem cristãos que na história do mundo disseram coisas muito maravilhosas, ou seja, disseram a verdade, existem cristãos que, para justificar os atos horrendos, eles distorcendo a verdade. Mas é uma coisa que o cristão gosta de fazer e faz muito bem, né? Então, se a gente olhar se a gente colocar uma linha do tempo aqui, você vê assim que tem a criação do mundo, né? E Deus tá falando verdades e falou assim, tudo é muito bom. Só que aí, tipo assim, aí tem a queda que realmente atrapalha tudo, a história, né? E nessa queda alguém tá falando mentiras. Só que isso afeta tudo na linha do tempo. E aí, com a escravidão negra, muitas pessoas se utilizaram da palavra de Deus para distorcer para uso próprio, né? Nossa, então como... Tá, eu vou escravizar, mas eu preciso dizer alguma coisa para justificar. Então, eles foram lá, pegaram a Bíblia e falaram, olha, vou utilizar isso do meu jeito, né? Porque o ser humano, ele tem uma tendência, assim, a distorcer aquilo que é a verdade, né? E foram isso que eles fizeram, né? Então, fizeram... E já foi provado, vários teólogos, eles fazem a exegese certa, né? Tem até num livro do John Piper que ele fala assim, gente, olha só, o povo, as pessoas que têm coragem de utilizar a maldição de Cã para falar que Deus estava amaldiçoando a África. E ele vai lá, explica direitinho, que tipo assim, não tem nada a ver. Mas as pessoas lá nessa linha do tempo, para justificar coisas injustificáveis, estão lá, pegam um versículo e usam do jeito que querem, né? Então, foram essas mentiras que foram matando, assim, sabe? Matando o mundo, né? Sim. Você falou do livro do Piper, como é que é o nome dele mesmo? Racismo, a Cruz e o Cristão. A Cruz e o Cristão, sim. Pô, fica a dica aí também pra Fofoca Reversa esse Racismo, a Cruz e o Cristão, não conhecia esse. Ainda sobre o racismo como cosmovisão, a gente tem de história, o Brasil tem o quê? 520 anos? Fez 520? Não sei. E a gente teve praticamente 380 anos de escravidão no Brasil. O quanto que esse processo... E aí, cada país, né, que teve escravidão foi um processo diferente, assim, tipo... nos Estados Unidos... Primeiro que o Brasil, eu sei que foi o país que mais recebeu, né, negros escravizados. Foi 4 milhões, se não me engano. Enquanto os Estados Unidos foi cerca de 400 mil. Menos, né?
Durou mesmo. E durou um período bem menor também, a escravidão lá e tal. E o que foi feito também após a escravidão foi muito diferente em cada país, né? O que foi feito no Brasil, o que foi nos Estados Unidos. Eu sei que nos Estados Unidos muitos receberam terras, né, quando foram libertos. Não sei se foi todo mundo, mas foi delimitado uma região. Aqui no Brasil... Alguns lugares, não todos. Assim. Aqui no Brasil, até... Minha mãe morou um tempo em Salvador, e indo lá, assim, eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre a história da cidade e tal, e soube que Salvador é a cidade com maior população negra fora da África, né? Eu acho que segunda, depois de Salvador, seria Nova York. E algumas coisas que eu comecei a observar de construção da cidade, tipo, vários lugares onde hoje são favelas, eram onde tiveram quilombos. E aí acabou se desenvolvendo uma comunidade ali. Que várias comunidades, várias favelas de Salvador tem isso assim na história, de que aqui antes tinha um quilombo. E até alguns nomes de ruas, etc. São isso, né? E assim como os bairros nobres de Salvador, vários eram onde eram os antigos, os casarões, né? Das fazendas e tal. Enfim, mas aí o quanto que... essa nossa história como Brasil, como de escravidão, e uma pós-escravidão que não foi exatamente tratada, influenciou nessa nossa cosmovisão? Sim. Não, total. Então, você está falando, por exemplo, dessa questão, como é importante ter terra, né? Sim. Porque, por exemplo, você era escravo, não tinha um lugar para ir. Aí eles te libertam, mas você vai fazer o quê? Né? Se você ainda não é visto como... alguém de valor, né? Então, tanto que você vê hoje no Brasil, a maioria das pessoas pretas são pobres, né? Então, você pode ir nas favelas, nos bairros mais periféricos, você vai ver e você tem que se perguntar. As pessoas não se perguntam. Elas acham, não, porque eles quiseram. Não. Aí você vê, por exemplo, nós estamos aqui em Belo Horizonte e você vai para os bairros mais Zona Sul. E aí você vê e você pensa assim, gente, tem muitas pessoas brancas. Mas, por exemplo, eu sou professora de inglês e eu já dei aula a domicílio, né? E quando eu dava aula a domicílio, eu dava aula para muitas crianças. E eu ia até crianças, adolescentes, eu ia até a casa deles. E era impressionante, assim, porque eu tinha alunos de famílias muito abastadas que tinham dinheiro. Então, eu ia pro Lourdes, eu ia dar aula no Lourdes, no Santa Lúcia, papapá. E aí eu via que nos prédios onde... eu ia dar aula, as pessoas eram brancas, e quem, por exemplo, o porteiro era negro, a faxineira era negra, e isso no prédio onde eu moro também. São os negros que estão nas profissões que são menos valorizadas, por exemplo, financeiramente, assim, né? E aí você tem que começar a pensar, mas por que as coisas são assim, né? A gente sabe que é assim que o Brasil se estruturou. Então, pensando nisso, as pessoas vão achar, não, então o branco é que é bom, assim, porque ele que está nos melhores, eles moram nos melhores bairros, eles se formam. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho uma sobrinha, ela é médica, e aí em 2015 meu irmão mora em São Paulo, ela se formou na UFSCar, na Faculdade de São Carlos. Aí ela era a única mulher negra numa turma enorme, tinha um tanto de brancos e japoneses. Só que, tipo assim, tem um problema. A minha sobrinha não é brasileira. Ela é angolana. Então, tipo assim, nem entra na estatística de negro brasileiro. Ela é a única mulher negra numa turma de médicos. E a gente já sabe que a medicina é uma profissão de status, é uma profissão que paga bem. Então, você pensa, poxa, mas não tem nenhum negro brasileiro aqui. Você tem que começar a pensar, poxa, então a história... ela realmente não colocou os negros para poderem escolher. Porque quem você quer ser? Entende? Eu fui voluntária num projeto que chama Projeto Reconstruir. Dei aula para crianças em situação de vulnerabilidade, onde a maioria dos meus alunos eram negros. E, tipo assim, eles não sonham da forma como os meus alunos que têm dinheiro. Não sonham. Porque você pergunta para eles, ninguém pensa assim, nossa, eu vou ser doutor ou outra coisa, né? E eu lembro que teve um dia assim que alguém falou assim, o fulano... Eles brincando, eu nasci na Europa. Eu nasci não sei o quê. Aí alguém falou assim, e o fulano nasceu na África. Aí todo mundo começou a rir, as crianças, 7 anos. E o fulano falou assim, não, eu não nasci na África. Ele não queria nascer na África, ele queria ter nascido em outro país. Então, já as crianças, já entendem assim que não é tão chique assim nascer na África, não é tão chique você ser descendente de africano.
Chique é você ser descendente de europeu. Várias vezes já vi pessoas ao meu redor que falavam, nossa, seria tão bom se eu fosse descendente de italiano. Ai, seria tão chique. Sim. Tem muito isso aqui no Brasil, né? Então as pessoas, a cosmovisão já coloca assim, já vai formando. Não, negro é ruim, negro é bandido. Negro não gosta de trabalhar. Eu já ouvi várias pessoas falando assim pra mim, Flora, você é angolano, sua família é toda estudada. O negro brasileiro não gosta disso não, sabe? O negro brasileiro... Sério, a pessoa achando que tá me elogiando. Tá fazendo... Eu falei assim, o que é isso? As pessoas, então, elas vão deixando, assim, resquícios de como é que elas veem o mundo. Como é que realmente elas veem o negro e como é que o negro passa a se ver, porque elas não veem o mundo sozinha. O negro também, ele passa a observar essas mentiras, essas crenças e passa... Eu no mundo sou o quê? Não sou nada, eu não quero ser negro. Né? Então, tem várias crianças assim que eu já tive a oportunidade de conversar e falam assim, eu não quero ser negro, eu não gosto. Porque a cultura tá a todo momento dizendo pra eles, você é feio, você é pobre, sabe? Você não tem o nariz fino como da Gisele Bündchen, o seu cabelo é crespo, não é liso. Então você cresce nisso, você olha, realmente, eu só posso ser ou porteiro ou faxineiro, não dá pra eu sonhar, também ninguém vai me querer porque eu não sou bonito. Então, você acaba criando uma visão de você distorcida, porque não foi assim que... Deus falou que tudo é muito bom. O branco, o preto, o indígena, o japonês, tudo é muito bom, mas a cultura, a cosmovisão disse que não. Tem certas coisas que são boas, tem certas coisas que, tipo... Deus te aceita Jesus aí, sabe? Né? Porque na história a gente tem dessa questão da igreja espiritual, né? Lá nos Estados Unidos... Martin Luther King fala, olha, os negros eles estão numa situação muito ruim, sabe? Eles não conseguem crescer, eles não têm a mesma educação que os brancos, mas aí os pastores, não, o mais importante é vocês aceitarem Jesus, as outras coisas, deixa pra lá. Então isso vai crescendo na mente das pessoas brancas e na mente das pessoas negras, de tal forma que elas falam assim, não, olha, não tá valendo, a gente não vale muito não, então a gente não vai sonhar muito não, essa é a nossa realidade. Né? Vai pensar, a gente não sabe, né? Porque os negros, é agora que os negros estão começando a frequentar terapia, né? Porque sempre foi uma coisa muito cara e é agora que as pessoas estão começando a dizer que é bom, né? Então não tem grandes estudos com pacientes negros, porque esses estudos sempre acessam a cosmovisão do cara, assim, sabe? Não tem grandes estudos para dizer, nossa, como é que as crianças negras e os adolescentes e os mais velhos se sentem. Porque hoje eu tenho uma aluna negra de inglês. E a mãe dela falou assim pra mim, eu fico tão feliz da minha filha ter você como professora, porque tipo assim, é uma ligação boa, assim, e tal, né? E ela falou assim pra mim, Flora, como é que você não consegue ter raiva? Sabe? E essa mãe dessa minha aluna, a gente ficou amiga, agora a gente tem esse contato e tal, e ela é diferente, assim, em questão da estatística, porque ela é médica, né, mas ela falou assim, eu não entendo como você ainda não consegue sentir, ainda não consegue, não. Ela falou assim, como é que você não consegue sentir raiva, assim, sabe, dessa realidade? Não que eu não sinta, não sei porque ela perguntou isso, mas dá pra ver, assim, que é muito difícil, assim, sabe? Por isso que eu citei a questão da terapia, porque quantos negros ainda realmente não foram ouvidos e eles ainda estão achando que eles são um erro, sabe? E aí eles tentam não serem eles, não se aceitarem, devem viver, tipo assim, numa guerra, assim, contra o eu, assim, sabe? Bem difícil. Eu acho, assim, que infelizmente a gente não consegue mapear isso hoje, mas eu acho que é babado. É porque é muito, muito normalizado, né? Isso é muito impressionante mesmo. Eu assisti um vídeo seu que você explica da Maratissá e outras coisas, né? E ela tá entre as minhas duas músicas preferidas. Primeiro, Maratissá. Eu já sei o que é, mas aí as pessoas que estão nos ouvindo, as 5 pessoas que estão nos ouvindo não sabem. Vai ter que falar. Né? Explica Perdão. Não. Já fala pedindo desculpa, vai lá ver. No vídeo mesmo você falou, nossa, tô cansada, toda hora alguém me pergunta isso, o que é Maratissá? Eu vou fazer isso. E aí o que ele faz? O que é Maratissá? Exatamente isso. E o que é Maratissá? Você pode dar uma versão resumida e aí quem quiser ver a versão mais completa vai lá, né? É um vídeo grande, né? É um vídeo grande. Não, mas você falou de um tanto de outras coisas. Eu liguei pra Margarida. Não, mas Maratissá,
quando o Da Guia compôs essa música, que foi eu que encomendei pra ele, porque a música tinha, o meu álbum tinha muitas músicas difíceis de tocar. Então eu pedi pra ele compor uma música que fosse fácil. E aí ele veio com Maratsá. Aquela é fácil. Não, pior que ela é fácil, ela é bem básica, só que não tem no Cifra Clube. O povo fica enchendo meu saco. Para de encher meu saco, amor, vai ouvir. Ela é lá. Ela é lá, vai na fé. Ela é Vai lá. daí, olha o campo. Ela é lá. Olha o campo, mano, que vai daí, tá? Vai procurando. Mas aí eu pedi essa música mais fácil, que fosse um Ijexá, assim, que fosse mais popzinha mesmo. Porque as outras eram muito densas. E eu queria uma coisinha mais leve, só pra quebrar um pouquinho o álbum. E eu queria uma música meio Maria Gadu. Foi exatamente isso que eu pedi. Eu quero uma música Maria Gadu. Sim. Seria Gilsons. Uma música meio Gilsons. Sim. E aí ele compôs Maratsá. E esse solfejo, Maratsá, ele pegou uma referência de Chico César. Oh, Maratsá, Tsoyezaya. Tá linda, minha voz, coisa linda. E aí, Muito bom. essa música, esse solfejo, Maratsá, ele não tem nenhum significado, assim, nenhum, zero. É só um solfejo bem brasileiro, que é a junção de muitas sílabas, tipo o paneguim que eles cantam. Patapá, tri, 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 patapá. Ela fazia muito isso. Com a música dos outros, que não era ela compor. Mas enfim, conheço por eles. Sim. E aí, ele quis fazer isso também, sabe? Fazer esse solfejo abrasileirado. Sim. Que a gente usa o solfejo americanizado, o o, iê, mesma coisa. Sim. Só muda que o nosso Lá, modo lá. de fazer... Lá. O nosso modo de fazer solfejo é sempre sílabas, assim. Parece uma palavra, mas não é. Não significa nada. Mas Já a com galera raiva, né? encheu Falando, deixa eu tanto te o falar. saco. A galera encheu tanto o saco querendo um significado só pra que a gente não dissesse que era macumba, porque é isso que as pessoas querem ouvir. Sim. Não é macumba. Se dissesse, dane-se também, que é. Mas no vídeo você falou que se você falar, ouvir Maratsá, você aparece 3 horas da manhã. Maratsá, oi! Oi! Essa é a macumba de Maratsá. Sim. Enfim. E aí, só pra gente não ficar nesse ciclo, ele deu o significado de, em resumo, festa, fé, graça e lá, que é a sequência da música mesmo. Mas pra nós do candeeiro, que somos uma família, ela tem um significado muito mais denso, sabe? Muito mais complexo até. Sim. Significa muitas coisas pra gente. Qualquer coisinha que seja muito familiar, muito, sabe? A gente diz, isso é Maratsá. Ou um ritmo muito brasileiro, a gente diz, esse ritmo é Maratsá. Então ela significa muita coisa pra gente. Tem muito a ver com a identidade, né? Muito a ver com a nossa identidade, entendeu? Que legal. E aí, mas em resumo é isso. Festa, fé e graça lá. Sintetizando. É tanto que a gente fez a camisa, Sim. Maratsá, Aqui. festa, fé e graça lá. Sim. Que ele roubou. Perfeito. Tiago, Então, esse vai ser minha um camisa. Esse vai ser um corte aqui do programa. O que é Maratsá? É, Já temos um corte. Mas é isso. É um solfejo que não significa nada, mas nós demos esse sentido pra ele. Uma coisa que eu achei muito legal no Sarau, que vocês fizeram prestação de dança conectando com coisas da cultura mineira. Sim. Né? Eu achei muito legal, assim, porque assim, se perguntasse como é que é a dança mineira? Eu não tenho uma referência, assim, a dança mineira é isso aqui. Entendeu? Pra mim não existe uma dança mineira, tipo, Isso é o não ponto. mas na hora que vocês colocaram ali, não precisava nem ter uma música tocando, só da movimentação que você tá fazendo, eu enxergava Minas ali o tempo inteiro que vocês conseguiram colocar. Eu queria entender como é que é esse processo, assim. Vocês fizeram isso? Cara, você tocou num ponto maravilhoso que eu adoro falar. Eu adoro falar isso. Pessoas, parem de associar sempre dança à música. Olha Dança só. é uma área de conhecimento. A música é outra área de conhecimento. Ambas são artes e ambas dialogam muito. O Rudá, meu filho, vai fazer 1 ano dia 1º. Ele escuta uma musiquinha ele já faz assim. Sim. Só que antes de tocar uma musiquinha, ele tava animadinho, ele já começava, sabe? Sim. E eu tava dialogando com as professoras lá do Menina Dança ONG onde eu trabalho. Vou te interromper, Fabio, só um parênteses. Uhum. Você falou isso? A minha cunhada é surda. E ela ama dançar desde criança. Gente. Ela dança o tempo inteiro. Dança o tempo inteiro. E é surda. Ai, porque é isso. O que ela precisa pra ela dançar? Ela precisa do corpo dela pra ela dançar. Quando a gente fala de dança, a gente tá falando sobre corpo, a gente tá falando sobre a expressão desse corpo. E a gente tá falando sobre uma expressão extraordinária desse corpo, não cotidiana desse corpo.
Então, eu cheguei aqui, eu te vi de pé, eu até falei, nossa, Médici, você é alto, né? Tal, seu corpo andou, seu corpo sentou, pegou coisas, etc. É diferente quando a gente vai trazer a poética para tudo isso que você está fazendo cotidiano, a gente virar essa chave. Tudo que você estava fazendo tinha uma finalidade, né? A finalidade de sentar para gravar o podcast, de ali pegar uma caneca e colocar uma água para mim. Agora, quando não tem mais nenhuma finalidade, utilidade, como que você vai se expressar com esse seu corpo? Deixa ele livre para se mover, sem ter um objetivo final lá na frente. Coisas vão aparecer que talvez nem você saiba que estão presentes em você. Experimente. Então, assim, é essa dimensão. Eu acho a dança uma arte... Falei pra gente fazer dancinha de TikTok, você não Tá desperdiçado. Pode ser dança no TikTok, não precisa ser as do TikTok. Não precisa ser as do TikTok. É porque eu acho que elas reforçam também coisas que talvez eu não gostaria de reforçar. Mas nada contra as pessoas se divertirem, brincarem, nada contra. Então, você parar pra pensar em alguém que toca um instrumento, né? Ele precisa desse instrumento para fazer esse som ser gerado. Um pintor de uma tela precisa daquela tela, dos materiais. A gente falou dos grafiteiros, dos painéis, né? Das telas urbanas ali. Eles precisam do spray, daquele suporte, seja ele uma tela ou seja outra coisa. A gente que dança, a gente só precisa de quem a gente é. A gente não precisa de mais nada. Eu posso fazer algo aqui. Mas você precisa de um som? Você precisa de uma roupa? Não. Eu já estou aqui. Eu tenho isso tudo aqui comigo. Então, eu acho uma arte muito aberta, democrática, que todos podem acessar. E que antes mesmo da gente reconhecê-la enquanto arte, né, nesse viés mais da poesia, etc., o ser humano vem se expressando corporalmente desde que ele existe, né? Então, a gente tem danças cênicas, que a gente aqui, quando está falando de arte, geralmente está falando desse tipo de dança. Tem uma intencionalidade por trás de quem está fazendo, né? Como eu falei, eu gosto muito dessas ações formativas. Mas a gente também tem danças sociais, quando a gente vai numa formatura, quando a gente vai num qualquer rolê que tá tocando uma música e as pessoas estão dançando, e assim nasceu o hip hop também. A cultura hip hop e as danças da cultura hip hop nasceram dessa reunião do DJ, do MC, do mestre cerimônia, tocando lá e agitando a galera, e a galera se movendo, e as danças foram nascendo, dança social. E a dança social, ela vai se transformando, né? De vez ou outra, aí a gente tem um movimento ou outro que tá na moda, né? E aí você tem danças rituais, você tem as danças nas igrejas, você tem as danças nos terreiros, você tem as danças lá em Israel, né? E você tem lazer, né? Você vai dançar um forró, vai fazer uma aula só por isso, talvez. Você tem uma dança que é para você perder peso. Você vai na academia, você vai fazer uma zumba, você vai fazer um axé Bahia, que é da minha época. E o seu objetivo é esse. Então, eu acho que quando a gente fala também, e não só a dança, outras artes, eu acho que a música, o teatro, também a gente pode pensar nessa perspectiva. Mas, muitas das vezes, as pessoas não conseguem diferenciar isso, que existem esses vários tipos de dança. Então, é preciso localizar onde a gente está, o que a gente está fazendo. Então, eu acho que eu dialogo muito com a dança social, por causa da vivência na cultura hip-hop, e eu dialogo muito com a dança cênica. Eu acho que é mais nesse viés que eu trabalho. O lazer também, mas às vezes eu tô numa festa, o povo tá assim, vai lá, dança aí, gente, morro de raiva. Sabe por quê? Às vezes eu quero sentar, eu quero tomar alguma coisa, eu quero comer, eu não quero dançar. Sim. Entendeu? E esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Sim. O segundo ponto é que eu acho que tem um senso comum da galera de imaginar, quando você diz que faz dança, já querem saber qual dança você faz. Então parece que dança é estilo, né? Sim. E não. A dança é esse corpo em movimento. Pausa e movimento. E não só o corpo, como as pessoas entendem que é o corpo que dança. Qualquer corpo. Um corpo sem pernas, um corpo sem braços, um corpo que não move as pernas, né? Um corpo que é surdo, etc. Qualquer corpo. E eu agora posso começar a me mover, fazer algumas coisas aqui com a minha movimentação, e você vai me falar que estilo é esse?
Não tem estilo. É o meu corpo se movendo, eu tô dançando, tô me expressando, a poética do movimento. Não tem uma finalidade específica. Então, quando você pensa assim, qual que é a dança de Minas Gerais? Eu acho que a maioria das pessoas talvez busque uma dança popular, né? Quais são as danças que nasceram aqui no nosso estado? E a gente fez essa pesquisa também, a gente não exclui isso. Mas quando você trabalha a dança na cena, quando você vai construir um espetáculo, construir alguma coisa, você vai pesquisar também. E aí a gente começou a pesquisar. Então, nessa nossa pesquisa, a gente encontrou o Mineiro Pau, que é aquela dança popular que aparece no final, que a gente usou as vassouras, e aí isso vai partindo meio que da dramaturgia da coisa que a gente está construindo. Então, o Mineiro Pau é uma dança feita lá nas casas, usando um pau do cotidiano daquelas pessoas. Então, poderia ser, acho que é pilão que fala, né? Que bate, que soca alguma coisa, uma enxada, alguma coisa assim. E como a gente estava construindo algo baseado na mineiridade e o que foi chegando para nós, aí eu abri uma enquete no Instagram, perguntei para as pessoas assim, quando você pensa no jeito mineiro de ser, o que vem na sua cabeça? E as pessoas foram falando. Comida, conversa em torno da mesa. Elas foram falando coisas e as coisas foram muito se aproximando mesmo, sabe? Truco, cafezinho, pão de queijo e tal. Então, como se passava dentro de casa, qual que era o pau que a gente ia bater? Um pau que a gente usa dentro de casa. Aí a gente achou o quê? As vassouras. Então, a gente veio com essa dança das vassouras. Aí a gente fez pesquisa de trilha sonora, mas a trilha sonora não veio antes. A trilha sonora veio depois, porque o nosso trabalho primeiro é com o quê? Com o corpo. Então, a gente estava construindo isso. E aí, uma característica que é nossa, do coletivo Me Dedicas propriamente, que nós temos lá 5 artistas, né? E além desse diálogo que eu falei, de vertentes, linguagens artísticas diferentes, dentro da própria dança, que é o que une a gente também tem essa diversidade lá. Então, eu tenho uma vivência nas danças urbanas, aí dentro das danças urbanas, hip hop dance, house, sei um pouco de wacking, mas muitíssimo, muito pouco. Aí, dança contemporânea também. Você pega o oeste. Danças urbanas, mas dentro das danças urbanas, o break. Dança de salão, forró, salsa. Eu esqueci de falar isso de mim também. O Bruno, mesma coisa que o Ash. Danças urbanas, breaking. Tem o rocking, que é uma das danças que originou o breaking. A salsa e o forró. Aí você vem com a Lorene. Balé, jazz, dança contemporânea. A Gilmara. Balé, jazz, dança contemporânea. E aí você tem uma diversidade. E a gente pensou. Quando eu penso no mineiro dançando... Assim como Minas são muitas, os mineiros são muitos. Claro, sim. E a gente não vê ali a cultura hip-hop se manifestando na cidade. Vocês não falaram do graffiti. A gente não vê o pessoal do soul na Praça 7. O pessoal do LGMCs embaixo do viaduto. O hip-hop tá presente em Minas, ainda que seja mais no centro urbano BH. Aí a gente pegou essa questão. Então, o Bruno e o West trabalharam aquela primeira cena ali na mesa, com as canecas. Então, a gente... pesquisa. A gente foi unindo essas coisas todas. Então, essas situações da mesa. Então, a gente viu que a mesa era um elemento potente para estar ali, porque essa coisa em torno da mesa era muito legal. A coisa da cozinha. Então, tem vários movimentos que nasceram inspirados na cozinha. Então, a gente faz um movimento, assim, né? Da mulher, meio quando ela tá cozinhando, ela para e coloca a mão assim, porque a lombar dói, não é à toa, né? A lombar tá doendo. Aí, beleza. Então, como que a gente vai fazer isso dançado? A gente veio pra cá, veio pra lá, bate um pano de prata aqui nas costas, aí vem, abre aqui a panela, né? Põe a mão na panela, abre a panela e sente o cheiro da comida. Tem uma parte que a nossa movimentação é essa. É isso, bateu, colocou a mão, sentiu o cheiro. Depois a gente repete, e nessa do sentir o cheiro, a gente dá uma volta na panela da cozinha. Então, a gente vai trabalhando esses aspectos. Assim como o artista do teatro, né, o ator, faz essa pesquisa toda para construir, a dança também faz. Só que eu tenho, talvez, uma ideia de que, talvez, como a dança tá muito... Como eu disse, né, você não precisa de um instrumento, você não precisa de um suporte, você tem ali o corpo, as pessoas dançam. E tem dança nesses vários ambientes que eu falei com vocês. Então... tem muito senso comum sobre a dança. Que a gente tava falando no café lá embaixo,
sobre alguns outros tipos de dança, assim, no nordestino. Você tinha falado de uma... De ritmos, né, na verdade. Não, tinha do forró, e aí você falou... Coco. O coco, né? É. E de trazer isso, assim, né, pra cá, tal. Você falou que vai ter um evento aqui agora que vai ter um momento de forró, né? Que você tava querendo trazer o coco e tal. Eu nunca ouvi falar do coco, e que parece que é uma parada mais pra fazer de grupo, né? Me explica pra gente sobre essa cultura da dança, do movimento também, junto com a música. Então, cara, para os ouvintes que estão ouvindo a gente é crente, certo? A gente é evangélicos. Evangélicos. E a gente sabe que o corpo, a gente recebeu uma herança do catolicismo romano de privação da liberdade do corpo, né? De não utilizar, o corpo não é utilizado para a expressão de louvor, né? E isso foi uma mancha, assim, e ainda é uma mancha de um aprisionamento corporal que a gente tem dentro da igreja, né? Tipo, tanto que isso mudou os nossos ritmos. O canto gregoriano, ele surge como uma forma de neutralizar os sentimentos, né? A questão da contrição, né? De que todo louvor ele deve ser um louvor mutilacional, tá ligado? Que a primeira coisa que você faz é franzer a testa. Quando você vai orar, quando você vai... Isso é uma necessidade. A gente realmente precisa ter um coração quebrantado. Mas a gente vive num país em que a cultura, ela é uma cultura de alegria, de festa, de felicidade, que nem os nossos irmãos de África, né? E o que acontece? Em África existe, tipo, ninguém vai barrar lá em África, né? Ninguém vai. Por mais que tente colonizar e engessar as coisas, África é África, meu patrão. Não vai nunca. Mas aqui conseguiram engessar. Aqui a gente recebeu uma influência muito forte, uma colonização muito forte, e a gente perdeu a herança indígena, afro-indígena dos nossos antepassados e dessa liberdade do corpo. Tem uma das nossas companheiras do Nós na Criação, que é um movimento que a gente faz parte, que pensa a ecoteologia. Você faz parte do Nós na Criação? Faço parte do Nós na Que Criação. legal que a gente tá querendo trazer o pessoal do Nós na Olha Criação. eu aqui. Já trouxe. Já tá trazer Patrícia, que ela tá fazendo uma retomada indígena. Ela se descobriu como que tinha um ancestral de ligação, se eu não me engano era a avó dela, que era indígena do povo Guarani. E aí, se eu tiver errado, Patrícia, pelo amor de Deus, me desculpe. E aí ela tá fazendo esse retorno e ela conta uma história muito legal que, tipo, ela missionária e toda se polindo ainda. E aí ela pergunta para o pessoal, né? Tipo, por que vocês dançam quando vocês estão louvando, né? Por que vocês fazem isso? E eles, porque a gente quer mostrar para Deus que a gente tá vivo. Simplesmente, tipo, como assim? Lógico, né? Óbvio. É óbvio, a gente tá vivo, a gente tem um corpo, por que não usar? Por que não utilizar? Então, e a gente vê na Bíblia diversos momentos de dança, de expressão desse sentimento, né? Que tá dentro do nosso corpo. E aí, a gente tem isso muito preso ainda. Eu ia fazer uma roda de coco, né? O que é o coco? É uma dança, é um ritmo que foi originado no Nordeste, né? Principalmente ali entre Recife, né? Pernambuco, Paraíba, Alagoas. É o eixo ali do coco, mas ainda reverbera para todo o Nordeste, né? Foi descendo para os sertões e se modificando um pouco. E aí o coco ela é uma dança que é uma brincadeira, né? Assim como a ciranda também. E aí é muito divertido, é muito gostoso. E parece muito com o Salmo 150. Com palmas, com danças, com tambores, com júbilo. Tem muitas coisas ali dentro do coco que é o Salmo 150, né? E é muito bonito de ver. E aí, só que o pessoal não sabe e às vezes fica... né? Porque a síncope, o tambor...
que se toca, as peles dos tambores, tudo isso traz uma memória que está dentro da gente, que a gente não sabe de onde vem, né? Mas isso é uma memória coletiva, né? Da nossa construção histórica, da nossa construção psicológica. Então, algumas pessoas não sabem lidar com esses sentimentos. E aí acontece a demonização. E aí tem outras questões do racismo, né? Tipo, tudo que é de preto é do demônio, né? A gente teve até um caso esses tempos aí de um senhor bem conhecido na internet, no meio crente, que estava falando que os ritmos africanos são consagrados a demônios, são coisas demoníacas e que despertam o demônio, o diabo na gente. Cara, isso pra mim feriu muito a minha vida inteira, né? Porque eu nasci escutando os Negros do Rosário, a Irmandade do Rosário de Jardim de Seridó, escutando e vendo aquilo e enchendo. Isso enche a gente. O tambor, ele tem esse poder de entrar no nosso coração. Quando Miriam atravessou, né? O pessoal atravessou o Mar Vermelho, era uma tamborzada. Não tinha um padzinho, né? Pra ela fazer. Não tinha, não, velho. E uma guitarrinha fazendo. Cara, Senhor, não tinha. Quando o cristianismo começa, ele começa em África. Sim. E as músicas não eram um padzinho, como você tá dizendo, não. Era tamborzada, meu amigo. Por quê? Porque Deus fez assim. Deus, ele criou o povo de África, ele criou o povo indígena e ele deu a possibilidade desse povo criar e ter criatividade de criar ritmos maravilhosos, que a gente não precisa dizer, ei, agora esse ritmo aqui a gente vai usar na igreja, então ele agora vai se chamar gospel, certo? O samba de coco gospel, tá bom? Sim. Agora a gente pode usar, galera. Agora, não, esse ritmo, samba de coco, é um ritmo originário do povo de matriz afro-indígena, da Jurema, do candomblé. É um ritmo afro-brasileiro e que Deus deu criatividade para eles criarem ritmos fantásticos na nossa cultura, na nossa terra, e que a gente pode usar, porque quando a gente bater no tambor, não vai cair um diabo de dentro, não. Não vai. Tá ligado? Com certeza. Porque todo dom perfeito, tudo isso, a capacidade e o que é difícil bater um tambor, eu vou falar com você, viu? Porque tem aqui, ó. Inclusive, se você puder tirar o pandeiro daqui a pouco pra gente, é ótimo. Mas, cara, se não for essa capacidade vinda de Deus, né? A beleza é impossível. É impossível. E como o ritmo, como a dança do coco me apaixona. Porque você dança coco ligado nos olhos da outra pessoa. E não tem uma questão, tipo, dança homem com homem, dança mulher com mulher, sem uma malícia, tá ligado? Porque é uma brincadeira, é um jogo, é um rodopio. É uma coisa fantástica. Então, eu ia fazer esse coco, mas o pessoal ia achar estranho e muitos não iam saber dançar, ia ficar uma coisa estranha. Aí vamos no forrozinho, que é mais garantido, né? Sim, mas é legal, porque eu acho que essas coisas vão sendo ensinadas, né? Isso. Culturalmente é um passo. E tal. E é muito legal esse papo aqui, porque assim, pra muitas pessoas, por exemplo, você dessa perspectiva histórica, porque quando a pessoa chega e vê o negócio vindo, ela acha que primeiro é um negócio novo, né? Tipo assim, isso aí é coisa que eles estão fazendo agora, ou que estão trazendo o mundo pra igreja, blá, blá, né? Enquanto, na verdade, essas coisas estiveram ligadas lá atrás e em algum momento, na verdade, se separaram, né? Sim. Na verdade, em um momento houve a demonização do corpo. Não é que sempre foi assim e agora a gente tá querendo trazer um modismo, né, pra igreja, digamos assim, né? E isso não é, tipo, a gente do Coletivo Candeeiro, nem eu, nem ninguém, a gente não quer que domingo você pegue 3 tambor, pilé, e bota na sua igreja e começa a rodar lá. Meu amigo, isso é uma liberdade que a gente tem de fazer na nossa comunidade, dentro do nosso reduto de Coletivo Candeeiro, que a gente gosta de pensar como seria a nossa espiritualidade se ela fosse mais brasileira, né? Então, enfim, não é uma imposição que a gente quer trazer para a igreja brasileira. Mas é uma boa sugestão, né? É uma boa Sabe reflexão, por quê? né? Talvez. Porque cada vez mais o movimento de mega igreja, o movimento
do jeito do culto, ele vai perdendo sentido para as gerações que vai passando. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas vão sentindo falta de um relacionamento mais próximo. E essa coisa circular, a liturgia, ela fala muito. Essa ideia de você estar atrás um do outro, nas filas. Essa ideia de ter uma única pessoa ali na frente falando. Essa ideia litúrgica que a gente tem hoje, que eu tô mexendo em vespeiro aqui, galera do princípio regulador do culto vai dar em mim. Aqui. Pegando, hein? Mas tá tranquilo, eu te defendo, essa ideia, ela vai batendo, sentindo falta, né? Algumas pessoas vão sentindo falta, principalmente nós pós-modernos, de relacionamentos mais próximos, de um calor humano, né? Então, o movimento de mega igreja, ele atrapalha muito isso, né? Tipo, eu fiz parte, quando eu era de Natal, de uma mega igreja e, tipo, eu não conhecia muitas pessoas que estavam sentadas do meu lado. E eu que vinha lá do interior, eu lembrava da igreja que todo mundo só terminava a música quando todo mundo se abraçava. Sim. E era 10 minutos de música lá. Era bom demais, cara. Enfim, e eu não sei se vocês fazem isso na igreja de vocês. O quê? De abraçar? Mas eu nunca mais vi, cara. De abraçar? Também por causa da pandemia, né? Mas... Eu lembro que minha igreja, a igreja que eu cresci, de vez em quando tinha aquela música Somos Corpo, assim. E aí todo mundo se abraçava mesmo. Rodava, não chegava a ser todo mundo, né? Pensando ali, tipo, 150 pessoas no culto, abraçava ali uns 50, né? E aí voltava pra ligar durante a música. Pois é, eu admiro muito as igrejas que ainda fazem isso. Eu vou e não vejo mais. Sim. Eu sinto falta desses abraços, sabe? É muito bom. Entre a dor e o riso, essa cor incrível, esse mundo vai ao chão. Entre a morte e a vida, sanidade em crise, esse mundo vai ao chão. Renascer das cinzas, esse